Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. Ihara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o Agro. Começou o nosso café completo e a nossa segunda-feira fica ainda melhor, cada vez mais com o nosso café completo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, hoje dia 11 de novembro, 11/11, e estamos aqui ao vivo, né, diretamente do estúdio da Zip Filmes, em Varginha, montando o programa Café Completo para todas as pessoas que gostam da bebida, que produzem o café, que tem uma conexão bem forte com a cafeicultura e com essa bebida, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Sejam muito bem-vindos e o nosso programa, né, ele é feito através da participação de vocês, a participação dos nossos convidados, e é importante vocês comunicarem conosco aqui no chat do YouTube. Então, escreva seus comentários. Nosso tema hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre plantio de café. Então, coloque suas dúvidas aqui, coloque alguma experiência que você tem. Já estamos aqui com a nossa enquete aberta aqui. Se você já teve prejuízo com plantio de café, aí teve a opção, nunca tive. Ó, sorte, hein? Já tive algumas vezes. Ou então, já tive muito prejuízo com plantio de café, então escreva aqui pra gente que é importante a gente saber e depois no final do programa a gente vê como é que foi a apuração disso daí. O nosso programa é ao vivo, tá aqui no YouTube e é muito importante, né, vocês sentar o dedo no like, né, deixar o gostei aqui para nós ou não gostei, para que a gente possa ter aquele engajamento top aí e cada vez mais estar mais conectado com você. Nosso programa é ao vivo, né? E como ele sempre é ao vivo, né? Pode dar alguma coisinha errada. A gente já tá ficando meio grandinho já tá errando menos, mas ainda pode errar. Se a gente errar, a gente vai ter que adoçar o ambiente. Então nós temos o açúcar aqui, o açúcar do Walter aqui, né? E aí a gente vai colocar uma xicrinha de açúcar e no final aquele cafezão que a Giovana, aquele cafezão que a Giovana passar para nós aqui, nós vamos ter que estragar o café com muito açúcar, porque o café dela, realmente, botar açúcar é um pecado mortal. E nós estamos aqui para poder conversar bastante com o nosso amigo Furlan, né, que é o nosso sócio no programa aqui, né, tá sempre conosco aqui. E outro sócio também, que é o Frederico Janazzi, de estar aqui colaborando conosco aqui para a gente poder não contar mentiras sozinho, sempre contar mentiras em conjunto. Obrigado, Janazzi, por estar aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez aí, Gustavo, tá com vocês aí. Bacana. Furlan, muito obrigado. Opa, é um prazer estar aqui. A gente sai daqui sempre com algo mais, isso é bom. E aonde que a gente vai, fala assim, o Furlan, todo mundo, isso aqui, o Furlan, um cara, você é muito querido, viu, Furlan? Olha, coisa boa, coisa boa. Isso. Bacana. A gente colhe aquilo que planta. Muito bom, muito bom. Bacana. Então, pessoal, vamos botar aqui, vamos ver os comentários de vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui por causa da enquete. Deixa eu ver. Opa. Aqui, ó. Honorato Magalhães, boa noite a todos, Tanambi, São Paulo. Ricardo Alexandre, boa noite, Nova Resende, New Resende City.
Honorato Magalhães, é o Júnior da Fazenda lá em Capelinha. Lembro de você, Honorato, Júnior. Paulo Roberto Rubio, Perobal, Paraná, sempre aqui presente no nosso café completo. Henrique Favarim, boa noite. Monte Alegre de Minas, Minas Gerais. Rogério Dornelas de Souza, boa noite. Rogério Dornelas de Orizânia, Zona da Mata Mineira. Informações de qualidade fácil de entender, bacana. Gilmar Francisco Tavares, de Aimorés, Minas Gerais. Rodrigo, boa noite, Rodrigo, de São Domingos da Prata. Uma dica boa é molhar bem as mudas na hora de plantar. Escapa tudo. Beleza, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Carlos Henriques Barros, boa noite, Gustavo. Manda um abraço aí pro pessoal de São Francisco de Paula, Minas Gerais. Um abraço aí pro pessoal de São Francisco de Paula. Honorato Magalhães, sou muito amigo do Furlan. É o Júnior aí, ó. Amigão. Um abraço aí, Júnior. Alain Ventura Rufino, né, de Divino, Minas Gerais. Gersino Coeler, de Laranja da Terra, Espírito Santo. Nota 10 para o programa. Marcelino Andrade, de Caratinga. José Erlide, São João da Mata, Minas Gerais. Eloy Valero, Caparaó. Francisco Pena Siqueira, Francisco de Bairro, ele não colocou aqui, mas eu sei o que é, de Baipendi. Um abraço, Francisco. Charles Veríssimo, boa noite, em Bé de Minas, Zona da Mata. Demir Dias, Poços de Caldas. Raul Lucas, boa noite. Edson Vilela, boa noite a todos, parabéns pelo programa Três Corações. Leonardo Custódio Vilela, de Andrada, sul de Minas. Marcel de Botelho, Janderson de Iuna, Espírito Santo. Bacana, pessoal. E vamos ver também agora, né? As atrações, será que eles fizeram alguma piadinha? Eu tô ficando com trauma de chamar as atrações. A gente vem assistir só pra ver isso. Nossa Senhora. Chama ou não chama? Como é que faz? Chama. Vamos chamar, né? Vai ter que chamar, né? Mas assim, tô criando coragem. Vai, solta as atrações aí pra nós e vamos ver se tem piadinha no final aí. Pela cara. No Café Completo de hoje, um programa especial sobre plantio. Tudo o que você precisa saber para implantar a lavoura. E os correspondentes vão trazer as informações das principais regiões cafeeiras. E um dos problemas do plantio são as plantas daninhas. O Frederico Gianazzi tem a solução. E o nosso novo parceiro, o Jeremias Rocha, vai mostrar um produtor das Matas de Minas que teve a ideia de aproveitar a galhada na lavoura após a recepa. Tem as notícias do café, as principais informações do mercado com o Furlan. Beber café com qualidade. É com ele mesmo, o Alberto Martins. E a nossa barista Giovana Marques dando um show de conhecimento no preparo da bebida. Tudo isso agora no Café Completo com Gustavo Renó. E você já mandou a sua cartinha para o Bom Velhinho? Aproveita para pedir o preço da saca a R$3.000. Quem sabe ele realiza. Sobrou pra você agora. Maravilhoso, Marcelão, maravilhoso. Sobrou pra você agora. Papai Noel. Eu nem liguei de estar no teu colo, não, porque eu achei Tá muito bom. engraçado, né? Vai lá, filhão. Bacana, pessoal. A gente vai, assim, antes de começar, um rapidíssimo intervalo, 1 minutinho, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente já volta com um bloco inteirinho, bem grande, pra gente poder bater aquele papão sobre o nosso café completo. Ho. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença.
Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Conheça Spirit, inseticida da Ihara, com tecnologia inédita e exclusiva para a proteção do seu café. Indispensável para o combate do bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café. Proteção por inteiro, com garantia de vigor e qualidade desde a raiz até a colheita. Controle imbatível e máximo período de proteção. Mande as pragas e a ferrugem no café para outra dimensão com Spirit da Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Rapidinho, já estamos de volta no nosso café completo, né? E vamos começar a falar sobre plantio de café, né? Um momento importante, onde muitos produtores aí estão preparando, uns começando a plantar, outros até plantaram suas lavouras de café. E é um momento onde surge muita dúvida, né? Cada região tem algumas peculiaridades, cada produtor tem o seu jeito especial de plantar o seu café, cada produtor tem suas dicas, né? É interessante, né? Vocês compartilhar conosco aqui no chat, se quiser escrever alguma dica, alguma coisa, vai ajudar muita gente aqui a nossa discussão. E vão nos correspondentes, né? O que cada região tem trazido para nós aí em relação ao tema plantio de café. Nós vamos conversar com o Sérgio Gonçalves, lá em Caratinga, nas Matas de Minas. Depois de lá nós vamos para Mogiana conversar com o Rafael. O Rafael, pegamos ele no trabalho hoje, né? Tá, parece que a bomba de óleo estourou perto dele ali, tá bem sujinho ali. Tá elegante, tá pronto. Até que enfim pegamos o Rafael trabalhando, né? E depois nós vamos falar com o César Crowley, com o Léo, né? César Crowley no Espírito Santo, e o Léo Carvalho no Cerrado Mineiro. E vamos ver o que vocês trazem pra gente de plantio de café. Solta os nossos correspondentes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do programa é a respeito aí do plantio, como que a gente vem trabalhando, né, o preparo da área nessas regiões de montanha. Antigamente trabalhava-se, né, com cova, seja ela feita de forma manual, no enxadão ou no perfurador. E hoje praticamente, né, a escavadeira tomou conta, né, e o pessoal tem feito isso com muito mais agilidade e muito mais qualidade, né? A gente consegue aprofundar o sistema radicular aí, esse sulco em até 80, às vezes até 1 metro de profundidade, dependendo do solo. E dentro disso a gente consegue colocar a matéria orgânica, né? Para aquele produtor que tem a possibilidade de aplicar. Um fosfatado bem feito, né? Micronutriente, principalmente boro. E calcário, né? Gesso. E a gente tenta localizar na hora do plantio, na coveta, na hora do plantio, a gente tenta trabalhar com a fonte mais solúvel de fósforo, tá ok? E além disso, as áreas que o produtor tem a possibilidade de mecanizar, o pessoal tem feito o preparo com subsolador, né? Para aprofundar esse sistema radicular. Alguns fazem um preparo com a gradagem antes da subsolagem, né? Para acertar o terreno. Mas basicamente o que a gente tem feito aqui na região das matas é justamente isso, né? Trabalhar com a escavadeira e tentar aprofundar ao máximo esse sulco, né? Para dar um desenvolvimento melhor para a muda, tá ok? Olá, aqui é o Rafael Stefani do Perfil Café no Brasil, fala aqui diretamente da Alta Mogiana. E a gente está aqui, ó, preparando o nosso plantio e esse é o assunto de hoje, né? Estamos aqui na lida, correndo aí, depois dessa chuvarada que vem caindo, graças a Deus. De certa forma a chuva impediu que a gente fizesse esses processos mais cedo, mas agora a gente está correndo contra o tempo aqui para fazer esse plantio. E, de fato, é algo super importante de ser feito, né? Desde a abertura do sulco, que aqui a gente faz usando o GPS, porque a gente tem um alinhamento perfeito. A gente, depois que começou a fazer com o GPS, a gente não largou mais, porque realmente ajuda bastante nos manejos para frente, né? E aqui, ó, a gente segue fazendo da melhor maneira possível. Fizemos a análise de solo e através dessa análise estamos fazendo as correções, jogando um calcário, jogando também gesso agrícola, incorporamos isso no solo, estamos jogando agora também o esterco nesse sulco, estamos jogando fósforo nesse sulco e, claro, depois mexendo isso muito bem para que a gente consiga ter uma homogeneização disso tudo ali dentro do sulco. Fecharemos esse sulco e aí a gente está pronto para fazer esse plantio. Espero ter ajudado e até o próximo.
E hoje, novamente das montanhas do Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre implantação de lavouras, né? E aqui nós estamos exatamente numa área de produtor familiar, produtor aí de 8 hectares de café, e aqui é uma área de uma lavoura de um catuaí antigo, que vai ser renovado para a implantação de uma nova lavoura de café, uma nova variedade resistente à ferrugem do café. E o sistema que está mais sendo adotado hoje na cafeicultura de montanhas é o uso da retroescavadeira hidráulica, ou seja, arranca, né, de um modo geral, a lavoura velha, né, com raiz, revolvendo o mínimo possível o solo, e aí vai ser feita uma nova implantação. O espaçamento adotado aqui normalmente é um 2,5 por 80, que está sendo adotado, 5.000 plantas por hectare, e aqui a opção do produtor vai fazer cova, né? O solo que está bem preparado, mas normalmente ou faz cova ou faz suco, né? Então aqui nesse caso o produtor vai fazer cova, mas tem sido muito utilizado o sulcamento da lavoura para a implantação de uma nova lavoura de café. Então, de um modo geral, esse é o retrato da cafeicultura de montanha, o produtor utilizando de preferência sempre alguma mecanização para facilitar o trabalho dele. Aqui no caso dessa área aqui, por exemplo, foi um trabalho que foi feito com 8 horas de máquinas, ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nosso assunto hoje é um tanto quanto complexo e também longo. Vou tentar ser o mais resumido à medida do possível aqui. Quando a gente fala em plantio, pessoal, a primeira coisa que eu levo em consideração é o chamado nematóide. Primeira coisa que a gente se atenta aqui quando a gente fala de plantio, tanto em área nova de abertura quanto em área que já foi café, é a análise nematológica. A gente sempre trata isso com muita cautela, porque o nematóide tem sido cada vez mais um problema para a nossa realidade, né? Um problema cada vez mais recorrente e muito difícil de ser controlado caso a lavoura já seja implantada numa área com alta pressão de nematóide. Então lavouras, quando a gente planta uma área de abertura, é um pouco mais tranquilo, e a abertura eu me refiro em área de cerrado mesmo, né? Ou área de pastagem. E quando é renovação de café, principalmente, a gente preconiza sempre descansar a terra, revolver muito bem essa terra, mas infelizmente grande parte dos produtores já tiram o café e plantam o café em cima de café. Então a gente tem que fazer uma análise muito minuciosa em cima disso, para identificar quais as raças de nematóide que existem presentes na nossa área, e aí sim partir para o controle. A gente tem feito aqui o controle no suco de plantio. Antes de plantar o café, a gente faz o controle químico, e logo em seguida que a gente planta essa lavoura, a gente já vem com o controle biológico, e nos anos seguintes fazendo também essa casadinha de controle químico e controle biológico, para poder minimizar os danos causados pelo nematóide. O segundo ponto, e não menos importante, seria a escolha dessa variedade, né? Depois de eu identifiquei os problemas do meu solo, é partir para a escolha da variedade. E aí eu chamo a atenção para um problema sério que nós estamos tendo aqui, que é a utilização de sementes não certificadas. Nós temos várias áreas aqui tendo bastante problema, principalmente como variedades como o IPR100, por exemplo. Dentro de cada variedade já existe uma segregação natural muito grande. E quando a gente trabalha com sementes não certificadas, ou seja, sementes que não partem da origem real dessa muda, dificilmente eu vou ter o benefício que ela traz. No caso do IPR100, uma tolerância ao nematóide. No caso de um paraíso, por exemplo, a tolerância à ferrugem, e assim sucessivamente com as demais variedades. Então isso é muito importante da gente se atentar. Passando para outro ponto, é a parte de correção do solo. E para que eu possa fazer uma correção da forma que o solo realmente necessita, eu preciso primeiramente de uma boa análise de solo. E a gente estratifica essa análise de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, para que eu possa entender esse solo, não só em subsuperfície, mas também em profundidade. Isso é extremamente importante. E aí eu começo a caracterizar o que é necessário de cada insumo para a gente colocar dentro desse suco. A gente tem trabalhado aqui com doses mais altas de calcário no suco, chegando até 3 toneladas por hectare no suco de plantio, 2 toneladas de gesso. Aplico também mais o óxido de magnésio, que a chance que a gente tem de incorporar cálcio e magnésio em profundidade é agora no plantio, então nós temos que se atentar muito para isso. É uma preconização que a gente faz aqui. E logicamente, depois disso feito, a gente parte para a parte de matéria orgânica. Dentro da minha avaliação hoje, a melhor fonte de matéria orgânica ainda seria a matéria orgânica bovina, né? Porque quando a gente pensa em matéria orgânica, nesse caso do plantio, a gente não pensa em fornecer nutrientes, e sim condicionar o nosso solo. Então, quanto maior o volume de matéria orgânica e melhor é a origem dessa matéria orgânica,
Lembrando que ela deve sempre estar curtida, senão eu vou ter uma competição muito grande de nitrogênio no início do meu café. A melhor opção que a gente enxerga hoje realmente ainda é o material bovino, então esterco de gado. Para nós aqui é o que a gente tem mais utilizado. Não que outros tipos de material orgânico sejam ruins, mas quando eu penso em condicionamento do solo, a gente parte para a matéria orgânica através da origem bovina. Então é o que a gente tem feito aqui. E logicamente depois disso a gente pensa em fósforo. Já com a minha análise de solo em mãos, eu fiz a correção, fiz a aplicação da minha matéria orgânica. A gente vai definir o que a gente vai utilizar de fósforo. Logicamente no plantio não é hora de pensar em economia. Então a gente sempre trabalha com fósforos hoje com menor poder de absorção dos nossos solos. Ou seja, quanto maior a proteção do meu fósforo, menos perdas eu vou ter. Tanto complexado na argila, quanto em complexação com cálcio e alumínio no meu solo. Então é muito interessante a gente partir e pensar nesses quesitos. Uma outra coisa que eu chamo a atenção também é o controle do mato. Mas eu deixo a cargo do nosso amigo Gianazzi, que está no estúdio, e vai falar um pouquinho mais para vocês. Um grande abraço. Aí, obrigado, meus correspondentes aí, que sempre contribuem conosco, né? Muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo informações da região de vocês aí. Tá vendo, Gianazzi? Ele tá jogando a bola para você aí poder... Um abraço aí pro Léo aí. Bacana. Ô, Gianazzi, né? Uma coisa que a gente sempre tenta muito no plantio, né? Às vezes é a época de preparo e plantio, né? De café. A gente tem observado aí algumas regiões, né? Tem regiões, às vezes, no Cerrado Mineiro, que você falar que vai plantar café em dezembro já tá tarde mais da conta. E tem regiões que você vê o pessoal plantando café em março, né? Fevereiro, março, né? Que é um grande absurdo que a gente vê isso aí. Nas suas andanças por aí, você também tem visto essa diferença de plantio, de época de plantio também? Como é que... Sim, Gustavo. Ela existe, né? E tem, igual você falou, né? Tem muita gente que está preferindo plantar lá em março para aliviar a planta da primeira safra ali, mais tardio, né? A turma gosta de plantar mais cedo, né? Para aproveitar mais a chuva, ter um pegamento melhor, principalmente as áreas de sequeiro. A gente vê que o clima, com a mudança do clima, né? O ano passado, quem plantou cedo perdeu, né? E quem plantou mais tarde ganhou. E sempre foi ao contrário, né? Quem plantava cedo tinha uma lavoura, a arrancada da lavoura era muito melhor, o desenvolvimento, a primeira produção, sempre se falava até dia 15 de novembro ali, você já está com o café plantado, né? E com a mudança climática meio que virou a sorte, né? Mas existe muito essa discrepância, às vezes alguns técnicos enxergam de uma forma, né? O plantio mais tardio, aliviar mais a planta e tudo mais. Mas fato é que se você tiver condição de trazer mais cedo, melhor, né? Melhor. A gente sempre tenta, sabe que quanto mais cedo, né, viu, Furlan, se observar, a gente ganha uma safra se você plantar mais cedo. Então vamos supor, a diferença de você plantar em novembro ou plantar em fevereiro, você ganha uma safra. Só para se você perceber, né, se você fazer um plantio, começou a plantar um café, plantou, sei lá, começou a chover, alguma coisa assim, você não consegue plantar. Pula uma semana, você não plantou. Depois você continua na mesma área mesmo. A diferença já é gritante de uma semana para outra. Agora imagina meses, né? O tanto você ganha uma safra em relação a essa eficiência. Só que, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam na época tem que fazer foliar, fazer adubação, controle do mato, das lavouras, né? Tudo no mesmo momento. Tudo no mesmo momento. Abandona todo o serviço da fazenda para poder plantar café. E depois que você plantou, botou muda no chão, é igual bebezinho, tem que pagiar. Tem que pagiar. E aí que foca no plantio ali, né? O cara, sei lá, tem 50 hectares e faz um plantio de 3, 4 hectares e fica ali com o serviço só parado. Hoje, com a falta de mão de obra que nós temos, fica tudo ali parado no plantio. E aí depois, lá para dezembro, janeiro, corre com a adubação, corre com as foliares para poder repor. O que acontece? O plantio vai demorar aí algum tempo, né, para poder começar a produzir. As lavouras que poderiam estar produzindo bastante... Perde nos 2 pontos. Vai perder pra caramba, né, na produtividade, com doenças e manejo e tudo mais. Então, nesse caso, eu acho interessante plantar mais tarde. Primeiro, o interessante é você estar organizado para você plantar mais cedo. Sim. Sem atrapalhar as comprometer. Lavouras. Sem comprometer. Agora, mas você tem que... Se for para fazer desse jeito, preferir se jogar mais tarde, põe as lavouras em dia,
põe os tratamentos em dia, não brinque, pessoal. Cuidem bem das lavouras em produção, depois vai buscar um plantio. Uma outra questão que é interessante também, né, é o tempo de preparo, né? Achei interessante o Léo falar do esterco bovino lá, para poder... Eu acho que ele colocou nessa condição de que pensando um pouco na questão estrutura de solo, né? Porque a questão nutricional acho que não justifica, né? Porque o esterco é muito fraquinho de nutrição. Mas facilmente você repõe isso com adubo, né? Mas acho que é uma questão estrutural, para você ter mais volume, né, de matéria orgânica ali, de resíduo orgânico, para poder incorporar, desde que esteja com fermentação, que esteja sequinho lá o esterco. Mas é algo que a gente tem praticado bastante, pessoal, essa questão, é preparar o solo o mais cedo possível. Uma história, sabe, Furlan, que eu aprendi foi o seguinte. Teve um ano que eu fui plantar uma lavoura de café minha, e aí, no que eu fui plantar, a lavoura, ela estava... preparei o suco, botei calcário, botei a fonte de pó, tudo perfeitinho, beleza. Botei palha de café no suco, deixei fermentar, beleza. Na hora de plantar, a muda que eu tinha comprado não estava boa. Não fui com a cara da muda. Não era que estava ruim, mas eu não fui com a cara da muda. Eu falei, sabe o negócio? Eu tentei olhar outros também, estava pior. Falei, sabe o negócio? Não vou plantar, não. E eu deixei essa área plantada. Durante um ano, eu fui controlando o mato no suco, né? Não deixei o mato morrer, né? O mato crescer para poder sugar o fósforo, sugar o calcário e tudo mais. Foi no meio da linha do café, da rua do café, eu deixei o mato. Mas ali na trilha, sempre manejando, sempre deixando limpo. E aí, passou um ano, pronto, fui lá, comprei uma muda boa e plantei, mais ou menos. Até terminei de plantar dia 1º de novembro. Comecei finalzinho de outubro, 1º de novembro, plantei. Foi o melhor plantio que eu já fiz na minha vida. Mas você deixou um ano ela sendo preparada, né? Um ano. O dia que eu vi você fazer bingo, assim, um grande macete disso daí, tá no preparo do solo antecipado. E ali dali a gente foi trazendo para vários clientes nossos, que a gente está consultoria e tudo mais, para a gente preparar em março e abril. Por que março e abril? Que é uma época mais tranquila para o produtor. Não tem concorrência dentro da própria propriedade, né? Serviços, maquinário estão vazios, é um momento bem tranquilo. Vamos dizer assim, o momento mais tranquilo dentro do cafeicultor é entre março e abril. Então a gente deixa lá, prepara, abre o suco, põe a palha de café. Esse efeito que o Léo falou do esterco bovino, né, que é da estrutura do solo, eu acho que a palha de café ela traz uma quantidade bacana disso daí. E aí a gente deixa descansando esse produto, né? Quando você põe uma palha de café, um esterco, é interessante você ficar pelo menos uns 2 meses ali com o solo descansando, para depois a gente sair plantando essas mudas. E muda de qualidade, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quanto melhor for a muda, melhor. E aí foi o grande diferencial que a gente teve. E aí, né? Esse ano, você acha que nós tivemos algum comprometimento das mudas em razão do clima que judiou das lavouras? Deve ter judiado as mudas também, né? Na realidade, né, foi um período mais seco, mais quente, então isso para as mudas foi benéfico, foi muito bom. A gente está tendo um problema com as mudas agora, tá? Porque destampou dessa chuvarada agora uma atrás da outra, os viveiros realmente ficaram muito úmidos e parece que a planta não estava muito acostumada com aquela umidade toda, né? Nós estamos tendo problema de bactérias, sim, alguns viveiros, sim, tá? Começou a aparecer por causa dessa umidade excessiva atual, agora. no momento. Nós ficamos semana passada praticamente com muita chuva, né? O tempo todo, faz 2 semanas que está chovendo bastante. Muita umidade, né? A gente rezou tanto para chover que ela chegou de uma vezada só e alguns viveiros. E eu acho que chegou até a contento, né? Que nós não tivemos tanto temporal como se previa. Sim, foi tranquilo. Foi uma chuva mais branda, né? Com volume mais branda. Inclusive hoje eu andei nas lavouras de café e tô vendo foma. Comecei a aparecer foma. Né? A noite tá bem, o clima tá bem ameno, bem... me surpreendeu. Eu achei que não ia ver foma já de cara, não. Umidade, né? Alta, elevada, né? Tem bastante. Mas, Gustavo, uma coisa que você comentou do preparo, né? Esse ano, o que eu tenho visto aí, a turma tá com dificuldade um pouco aí de fazer esse preparo antecipado, né? A chuva atrasou demais, solo muito seco. Isso. E aí, não tinha como preparar porque tava seco demais. E aí agora vê a chuva, ele emendou aí esses dias e tá uma dificuldade, muito produtor relatando essa dificuldade de abrir suco, de preparar, de dar continuidade no preparo que para o plantio, né? Então isso está sendo uma coisa muito colocada no campo, né?
faltou chuva, atrasou todo o processo, aí na hora que ela veio, ela emendou aí, né, esses dias aí, e aí não tem condição para o produtor entrar e preparar essa área para fazer o plantio, né? Se preparasse em março, tudo bem, mas quem que prepara em março? Quase Esse ninguém. é o detalhe. Muito poucas pessoas. E mesmo porque muitos deixam para decidir se vai plantar muito em cima da hora, né? E o problema de mão de obra, cada dia parece que se potencializa mais, né? Todos Todos os segmentos, não é só agricultura. Todo mundo que você conversa, há uma carência de mão de obra. Parece que o povo não quer trabalhar. Não, isso aí tá geral, não só no Brasil, como em outras áreas de café dos outros países também. Sim. Então é uma tendência natural que nós vamos ter que nos adaptarmos cada vez mais para poder trabalhar. E plantio de café é algo muito difícil, né? Você depende muito da mão de obra. É sazonal também, né? Na hora que você precisa, todo mundo precisa. Então a demanda nas regiões produtoras de café, ela se intensifica como a colheita, né? Chega no momento de colheita, o problema seu é o problema de todos os seus vizinhos. Então a demanda é alta e naquele momento todo mundo junto. Uma grande dificuldade. Depois que a gente planta a muda, né? Até eu acho que muda de café tem que ser muda muito boa, tá? Não admito muda mais ou menos, tem que ser muda muito boa, né? E a gente coloca. E depois vem o maior desafio, que é o quê? Mato, né? Que se tem uma coisa... E como cresce após a chuva, vem com tudo. Olha no campo essas 2 semanas aqui, que quem não fez o manejo preventivo, né? Quem não se preparou para isso, realmente uma das maiores dores de cabeça. Plantio, dos maiores dores de cabeça é mato. E o bom, né, que nós estamos aqui com o Janazzi, que é um especialista nesse segmento, né, que ajuda muito. Ele trabalha na Errara, né, o Janazzi, que tem uma solução muito boa mesmo. Talvez hoje as soluções para plantio de café em relação a mato, vocês aí estão destacando aí pela solução, né? Vocês têm produto aí que pode pulverizar em cima do café, que não intoxica nada, né? Então isso dá uma tranquilidade muito grande. Fala um pouquinho pra gente dessa solução, como é que é desde o preparo do solo, né? Como é que a gente já pode ir pensando em controle do mato? Gustavo, como você comentou, um momento muito propício, né? As chuvas, o mato retoma com uma facilidade muito grande, a sementeira, né, tá ali ávida por água para poder sair, né, no solo, né? E essas chuvas aí facilitaram e aceleraram o processo. E agora um solzinho desse aí que ela vem com muita força. E aí o pessoal está preparando, às vezes vindo mato ali no suco, às vezes está esperando ali para poder fazer o manejo. E a erva daninha no campo ela não para. A gente trouxe uma proposta pensando em manejo para plantio, facilitar, que é hoje, a gente está falando de mão de obra, né? O gargalo para você capinar um café, uma lavoura nova. Né? Dificuldade difícil, que primeiro que às vezes a enxada passa ali na... Esse é o maior problema, não é nem ter a mão de obra, porque como a mão de obra caiu muita qualidade, na hora que você põe a enxada, eles vão beliscar a muda. E quem tem gotejo vai... beliscar o gotejo. Né? Beliscar o gotejo ali, que é um fato que ocorre muito, né? E tá ficando caro, e fica caro esse manejo, né? O manejo de mato ele fica caro. Então a nossa proposta é o produtor trabalhar antecipado. Se ele conseguir se planejar, fazer todo o processo, que não é fácil, nós estamos falando de clima aí, que ele depende para poder seguir os processos operacionais dele aí, mas ele trabalhar, conseguir colocar o esterco, conseguir colocar o calcário, fazer as correções no suco, fechar esse suco, essa área está preparada para receber um pré-emergente ali, para evitar desse mato começar a sair. Então a nossa proposta de manejo para plantio de café é você já antes de colocar a muda. Você fez todos os preparos, fechou o suco, você tá com a terra ali preparada, você vir fazendo pré-emergente para não deixar aquilo ali sujar. Antes de plantar. Antes de plantar. E qual que é o produto que aplica antes de plantar? O nosso posicionamento é o Falcon, né, nesse momento, né? A gente trabalha 1 litro por hectare tratado. O produtor vai fazer a faixa de plantio, então ele vai fazer uma área plantada maior, né? Porque ali 50% da área plantada, né? Isso. Ele faz só a faixa, né? Tem que calcular isso aí. Mas é 1 litro por hectare, 1 litro para 10 mil metros quadrados aplicados nessa faixa onde ele vai plantar. E pode ter mato, tem que estar com o terreno limpo, como é que? Se tiver com mato, Gustavo, é interessante que ele misture um pós-emergente junto. Né? Quem tem muda pode ser qualquer um. Qualquer um. Essa é uma oportunidade que ele tem de fazer já uma
esgotar o banco de semente ali. Se começou a sair alguma coisa, ele mistura às vezes o próprio glifosato, que é o mais comum aí, né? Mais utilizado, junto com o Falco. E aí é interessante que se tiver já emergido um óleo mineral para ajudar nessa dessecação, é importante isso. Mas o solo não pode estar muito forrado, né? De mato. De mato. Senão ele vai perder esse efeito pré-emergente. É importante que ele entenda. E se tiver forrado de palhada? Que é difícil. Vamos supor, você preparou lá em março, nasceu uma braquiária, você roçou e tá com aquela palhada de braquiária, por exemplo. Se ela tiver uma palhada morta, Gustavo, sem problema nenhum também, né? O produto ele tem a capacidade da chuva, ele vai cair sobre a palhada, choveu, ele vai transpassar essa palhada e vai pro solo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ele tem essa capacidade. Não pode estar verde, não pode estar vivo. Não pode estar verde. O produtor pensar, ele tá vendo mato verde, ele tem que colocar o pós-emergente, dessecar essa área, né? Matar esse mato, depois vir com o pré-emergente. Só que se tiver, às vezes só como o produtor fala no campo, né, uma lixinha ali vindo de mato. Lixinha, Às vezes ali só uma lixinha vindo, ele pode fazer essa mistura e trabalhar numa operação só. Mas se tiver muito fechado, uma massa muito densa aí, mais de 20 centímetros ali, e o solo todo coberto, aí é importante que ele desseque. Entra com o pós-emergente, depois aí entra com Falco. Isso. Para entrar com Falco, o solo tem que estar molhado ou não? Não precisa. Não precisa, pode estar seco, né? A gente pode trabalhar ele com solo seco e ele esperar uma chuva ali após a aplicação. Tá. Né? Bem aplicado o Falco, quantos dias ele segura o mato nesse suco? Gustavo, vai variar aí, lógico, depende da condição de solo argiloso, arenoso, mas é em torno aí de 90 dias. 90 dias, 90 dias, podemos chegar a 120 dias aí. Então, uns 3 meses vai estar seguro de nascer mato aí. Isso. Tá. Aí, né? Tá aí, você aplicou. Aí você vai vir plantando. No que vir plantando, vai ter que fazer a coveta lá, né? Para poder plantar. E aí vai atrapalhar o efeito do Falco? No local onde você abriu a coveta ali, onde você movimentou o solo, que às vezes, depende se você vai plantar manual ou de plataforma, né? Você tem uma pequena faixa ali de uns 40, até menos 30 centímetros ali, que você vai ter movimentação, né? Vai abrir a coveta, vai colocar a muda, às vezes o pessoal movimenta a terra ali ao redor para apertar ela no solo ali. Então, nesse local, às vezes você vai perder o efeito do pré-emergente, você vai quebrar aquele filme, né? Você quebra aquele filme ali vai vir mato, né? Com certeza. E é bem no local da muda, né? Bem no local da muda. Isso é um fator importante. E aí que entra a outra ferramenta. O produtor precisa, vamos dizer assim, pintar o solo de novo. A gente chama de pintar o solo de novo, para ele dar mais uma camada de tinta protegendo esse solo, aonde ele fez esse movimento ali que vai perder o efeito do pré-emergente que ele fez pré-plantio, né? E aí com qual produto? Aí é o Yamato. Plantou a muda, vem com o Yamato. Logo na sequência, Gustavo, quanto antes. Mas o produtor de casa está perguntando assim, mas pode encostar, pode pulverizar a muda? Ele é um produto muito seletivo, Gustavo. É uma tecnologia muito interessante que facilitou muito esse operacional que era tão difícil. O produtor às vezes tinha que ficar com aquele cautela, o zelo ali, desviar, né? Tinha medo de fazer de trator, colocava gente, às vezes tinha toda essa dificuldade, ou aplicava e lavava a muda. Hoje tem a tecnologia do Yamato que facilita esse operacional que pode pegar na muda, né? A gente recomenda aplicar direcionado para o solo. Por quê? Porque a muda faz um efeito guarda-chuva, né? Sim, não é o objetivo, não é a muda. Não é a muda, né? Então você tem que aplicar direcionado para o solo, focado no solo. Mas tem muitos produtores, áreas grandes, perguntam, posso fazer por cima? Vai meter no trator, vai passar por cima. E aí, assim, ele não causa nada. Não é nossa recomendação, igual a gente falou, direcionar sempre para o solo, mas muitos produtores estão fazendo com sucesso aí. Uma coisa importante é estar com o tanque limpo, né? Isso aí é muito importante. Para não contaminar. Para não contaminar. Tá com o resto de glifosato no tanque. Aí intoxicou. E tem alguns herbicidas, isso é importante o produtor colocar isso para o produtor. Tem alguns herbicidas que ele deixa um resíduo no tanque. Sim. E às vezes o produtor fala assim, vou fazer herbicida, vou fazer com tanque de herbicida, né? Fazer essa aplicação com tanque de herbicida. E muitas vezes, como é de herbicida, ele fala, isso aqui não lava todo dia, ao final de toda a operação. E isso é um risco grande para essa operação. Ele tem que estar com esse tanque muito bem lavado, muito bem limpo. Isento de resíduo mesmo. Isento de resíduo. E aí tem uma questão que o produtor acha que é só passar uma água no tanque. E não é bem assim. Como é que deveria lavar isso aí? Você saberia falar? A gente recomenda, o produtor acabou a operação, ele já lavar.
Ele deixar, às vezes, 0,5% de detergente, colocar 0,5% de detergente no tanque, bater e deixar, às vezes, isso de molho de um dia para o outro, e aí passar bastante água para lavar o mecanismo, né? Porque não é só o tanque, tem que lavar todas as mangueiras, o mecanismo dele. Então, trabalhar aí com 0,5% de detergente. Tem alguns produtos que ajudam, né? Limpa tanque aí, tem alguns produtos que auxiliam nesse sentido aí. Mas é importante que acabou a operação, principalmente o pequeno produtor, que às vezes tem um tanque. Isso. Né? Ele faz o foliar, ele faz... Então, assim, ele tem multiuso. que tomar... É multiuso. Ele tem que tomar esse cuidado. Principalmente esse aí, tem que acabar de fazer a operação lavar. Porque tem alguns herbicidas que têm a tendência de se aderir no tanque. Colar, Ele vai secar, fica pior. Fica pior. E fica sempre soltando resíduo. Sempre soltando resíduo. Aí o produtor vai ver a lavoura, tá aquele... Né? Mas foi o foliar, a mistura que eu fiz? Não, às vezes ele nem percebe que é o resíduo do herbicida que ele fez lá atrás. Do equipamento. Então isso é um ponto importante. Se você vai trabalhar de uma forma mais pegando, às vezes, na muda ali, tem que estar com o tanque limpo. E aí é Yamato e água. A mistura também, cuidado com a mistura. Não põe adesivo, não põe óleo, nada. Nada. Só Yamato puro com água. Yamato, a dose, já falou do Yamato ou não? O Yamato é 400 ml por hectare que a gente trabalha para essa operação aí. E quantos dias dura o efeito de segurar o mato do Yamato? Com essas duas operações aí, Gustavo, a gente tem resultado de 80, 90 dias aí pós-plantio dessa muda. Né? Os dois, você fala, é o Falcon com o Yamato. Tá. O Yamato, ele vai em torno de 60, 80 dias aí, dependendo muito do solo aí. Se fizer só o Yamato, só no pós-plantio. Então, em torno de 60, 80 dias aí, em média, é o período que ele vai controlar a sementeira ali. O Yamato, precisa o solo estar molhado? O ideal é que sim, Gustavo, mas ele tolera uma aplicação com solo seco e esperar uma chuva ali. Ela não pode ser muito prolongada, né? Não pode ser um período aí muito grande, mas ele tolera uma aplicação no seco se tiver uma chuva ali nos próximos 5, 10 dias. Não seria ideal, vamos supor, no dia de plantar, já vir com esse Yamato? Sim. Porque senão já pega aquela umidadezinha que já está no solo ali, porque vamos supor, a gente planta, vai esperar dar uma chuva para poder, porque realmente com o solo molhado tudo funciona melhor, vai esperar uma chuva. Às vezes aquela chuva, às vezes demora uma semana, por exemplo. Nisso já nasce algum mato. Isso. Aí você vai passar o Yamato, já não vai fazer efeito mais, porque... E depois, em pós-emergência, é mais complicado você matar o mato, né? Você tem que pensar aí num verdict, fazer uma mistura ali, né? Clorimoron, alguma coisa assim, para poder, mesmo assim, você tem que tomar os cuidados. Então, e outra dúvida que eu tenho. Se vamos supor que você não queira usar o Falcon, só o Yamato daria conta? Igual eu falei, o Yamato, tem gente que trabalha só o pós, né? Só o Yamato. É isso aí, 60 a 80 dias, Gustavo. Dependendo do seu solo aí, da pressão. Porque muita gente tem essa pergunta com pré-emergente. Quantos dias segura, né? A pessoa quer saber ele travar um período, né? E é difícil porque depende muito do banco de semente que você tem ali, a erva daninha que você tem, né? E o tipo do seu solo, porque o resultado do herbicida ele varia de acordo se é um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, e tem essa variância. Então, por isso não tem como a gente falar, tantos dias. Então, em torno aí de 60, 80 dias aí, a gente tem tido a resposta. Mas, em média, 60 dias aí para o Yamato aplicado ele isolado na dose de 400 ml por hectare. E ficar observando, né? Começar a apontar o grande problema, que às vezes você faz um produto e você relaxa e não olha mais. Você acha que está resolvido? Está resolvido. 60 dias. Então, olha no calendário, depois 60 dias, às vezes, sei lá, com 45 dias, às vezes aconteceu de não fazer mais efeito. Então, aí o mato sai do ponto. Então, tem que ficar observando. Na hora que ele perceber que já está falhando, aí vem com o Yamato de novo. O nosso posicionamento é trabalhar ele, né, com o Falcon exatamente para isso, Gustavo. Para você ter um período maior. E aí você consegue expandir essa resposta à junção dos dois produtos. Né? Dependendo da situação, você pode chegar a 120 dias sem mato ali. Se fizer uma boa operação. Uma boa operação. Mas as funções são diferentes do Falcon e do Yamato? Não, os dois são pré-emergentes. São pré-emergentes. Os dois são pré-emergentes. A questão é que a gente faz um Falcon antes, você já está esgotando uma parte dessa sementeira, desse banco de semente. Sim. E você volta com o Yamato para fazer essa reposição. Quando você vai remover para fazer as covetas, você descobre, aí você vem com o Yamato para...
E esse produto, o Yamato, por que ele na pós? Porque ele é seletivo para o café. Ele tem essa facilidade do operacional, que é o grande benefício dele, ele ser seletivo, ele poder, né, pegar. Então, por isso a gente faz ele no pós. Mas ambos são pré-emergentes, evitar a sementeira vir, né? Imagina o sossego que é você fazer um plantio e não preocupar com o mato. Eita, tantas outras coisas para preocupar. Não, se você vai plantar 2 hectares, se você fizer uma ação boa com o mato, você pode plantar 4, 5 hectares, que o grande problema, né, que nós temos é exatamente mato, né? Nessa fase inicial aí, né? Vamos lá, vou apertar você. Qual que seria um segundo problema de plantio de café depois do mato? Eu tenho um palpite aqui, vamos ver se você... Deixa você pensar um pouquinho aí. Gustavo, eu acho que o mato aí tá dor de cabeça principal, mas eu não sei o que você tá imaginando aí não, deixar para você essa aí. Eu vou... Erosão. Ah, sim. Erosão, muito importante, a gente fica ter atenção. Antigamente, né, nós sempre plantávamos muito em curva de nível, né? Então seguia a curva de nível. Com a mecanização, o que a gente fez? Dando-se curva de nível, vamos retar esse negócio aqui. E aí o que aconteceu? Com esses arretamentos, né, a água começa a correr no plantio. E aonde a água corre, no pé da muda, né, encostando na muda, não forma muda. Então é muito importante o quê? Você montar uma estratégia de guerra para segurar, quebrar a velocidade da água no plantio, né? Às vezes fica uma marmota, coisa mais feia do mundo. Uma vez passa o psolador no meio da rua, faz um suco no meio da rua para segurar a água, não deixar a água ganhar velocidade. Pega morro abaixo, vai ganhando aquela velocidade, aí chega lá no final, vai levando o suco tudo embora, tudo levando. E outra coisa, o dia que estiver chovendo, gente, anda na lavoura, tá? Vamos lá tomar um pouquinho de chuva, depois você toma uma cachaça, toma um banho quente aí, esquenta o corpo, vai lá na lavoura para você ver o que está acontecendo com a tua lavoura quando está chovendo, né? Então, a gente separa, faz o suco, vai quebrando velocidade. E outra coisa, se não conseguir segurar, que é lógico que não segura tudo, faz um trilho do lado da muda, próximo, dá um palmo, assim, faz um trilho. Para quê? Ou senão vai contornando a água, para a água ter onde contornar e ela não passar em ciminha da muda. A água que passa em cima do pé lá da muda, ela não forma. E o pior, aí vai descendo aquela areia. Aquela areia deposita em cima do pé. Bate um sol de 34 graus. Aquela areia esquenta. Aquele pé na muda vai dar uma cozinhadinha em volta. Ninguém vai perceber nada, ninguém vai ver nada que aconteceu. Passou 1 ano, 2 anos, né, 1 ano e meio, de repente as mudas começam a morrer. É tombadeira, é risoctônia, é não sei o quê, não sei o quê, é um fungo do espaço de Marte que veio, que não sei o quê, que tá morrendo aí. Por quê? Porque vai comer em volta ali do tronco. Então, ou seja, aquela areia encostando, ela esquenta e ela cozinha ao redor do tronco ali. Altera a estrutura dela. Exatamente, porque a planta é como se fosse uma veia e uma artéria, né? Que a gente chama de xilema e floema. O xilema ele vai para o centro da planta e vai mandando seiva para as folhas. Metabolizou, devolve para a raiz através do floema que fica na casca. E quando você interrompe isso daí, você está matando essa artéria, essa veia aí, tira o fluxo da raiz. Enquanto a muda está puxando a raiz, ela vai continuar crescendo. Aí entra lá no inverno, ela fica bonita porque não está puxando. A hora que retoma essa época agora, as chuvas, a planta fala assim, manda energia, raiz, que eu quero agora explodir de crescimento. Aí o que vai acontecer? Ela não tem a estrutura, começa a morrer e vocês acham que é um monte de problema. E não é só a areia que faz isso. É areia, palha de café, tudo que esquenta. Adubo, esterco, tudo que pode esquentar. Isso no princípio da formação dela. Isso, lá naquela... Por quê? Porque o tronquinho inclusive, ela dela... não faz nem sombra. O tronquinho ainda não é lenhoso, ele é meio verdinho ainda, ele é muito sensível. E aí, o que acontece? Não só a temperatura alta, como o frio também. Canela de geada. Então, ou seja, tudo que temperaturas muito frias ou temperaturas muito altas... extremos, no tronquinho ali, no caule, né, na base do pé de café ali, ele vai comer em volta, e o problema, ou às vezes se comer muito, morre na hora mesmo, que é difícil, ou então vai dar depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, porque às vezes não pega tudo, pega só uma parte, aí a muda vai lutando ali. A primeira carga de café que ela tiver que dar, ela pega e morre. Que doença que é essa? Que é essa? Que é que no plantio de café você não cuidou da erosão, você não cuidou do cuidado. Então vamos imaginar o seguinte, você
fazendo um plantio, preparando o suco com antecipação. Muda, nota 10, com qualidade. Controlou o mato, bem controladinho, segurou isso aí. Cercou, erosão. Fez as adubações normais, fez as foliares constantes, todo mês ali, de 25 dias, 30 dias, sempre fazendo uma foliar que é barata, você põe uma bomba costal nas costas ou no trator, aqui, faz rápido, que rende muito. Foliar tá fazendo agora, né? Faz. Toda vez que tiver chuva, toda vez que tem umidade, é interessante estar a planta protegida. Porque se tem umidade, a planta solta folha. E se essa folha não tiver, tanto adulta quanto nova, não tiver protegida, o que vai acontecer? Entra doença. A doença vai entrar, ela fica vulnerável a doenças. Então, tanta lavourinha. E lavoura nova você tem que cuidar, porque é o seguinte, já tem pouca folha. Se der uma praga, uma doença, um pouquinho que der de problema, até que doenças não costumam dar muito, mas praga costuma dar muito, né? Mas não sei se for bactéria. Aí, a hora que deu um probleminha lá, pronto, você perdeu. Uma folha que você perdeu 30%, 20% da área foliar da muda. Fica aqueles buracos na lavoura. Vai ficando mais frágil, né? Uma coisa que dá muito buraco é a erosão. A erosão faz ficar desuniforme. E é muito importante o seguinte, gente, um plantio uniforme, uma lavoura uniforme, se você faz uma previsão de safra numa lavoura que é uniforme, se você está falando que vai dar 60 sacos de café por hectare, ela dá 70, 75 sacos de café por hectare. A lavoura que é linda e maravilhosa, mas ela sempre foi um pouquinho desuniforme, se você fala que vai dar 60 sacos de café por hectare, dá 60, 55 sacos de café por hectare. É sempre surpreende para baixo. E a lavoura uniforme é sempre surpreende para cima. Então, e o segredo começa o quê? No preparo do solo, um plantio bem feito, na condução inicial, né, um capricho, né? E o plantio de café não é tanto técnica. A gente está falando bem das técnicas aqui, mas um plantio de café é muito no operacional, está muito no capricho, está muito na pessoa que está cuidando ali, né? Então, isso faz muita diferença no plantio, né? Tá tapageando, tá lá vendo, vê um probleminha, já vai consertando nessa questão de erosão. Eu acho ela muito importante, porque isso faz com que faz as grandes diferenças no plantio. E quando você tem uma área pequenininha, é fácil. O problema é quando você tem uma área muito grande, extensa, né? É um solo que já estava um pouco degradado, uma outra lavoura, uma outra coisa, você remove muito e faz tudo muito depressa, né? Essa questão da erosão. Se você prepara o solo em março, dá tempo de assentar esse solo e ser menor a erosão. Se nós plantássemos café 100% nível, nós não teríamos, que a água não ganharia força para poder aumentar, só que nós não plantamos mais em nível. Aliás, o correto, né? Sempre nos plantios a gente faz o seguinte, a gente mede, faz a curva de nível, tá? Entende como é que é o nível do terreno todo, e depois, em cima daquela curva de nível, a gente vai arretando, próximo daquela curva de nível, né? Então, vamos supor, se você pegar um terreno grande aí, se você fazer a curva de nível, vai dar uns 5 alinhamentos diferentes de plantio. Você reduz para uns 2 alinhamentos, né? E vai acertando para quê? Para não ficar muito aquele morro abaixo. Se tiver algum lugar muito morro abaixo, que fica um pedaço muito pequenininho, que aí você vai monitorar constantemente, né? E que negócio, né? Faz suco, faz subsolador, você faz caixa seca, aquelas marmotas, faz aqueles buracos, mas você segura a água no plantio. Mas você depois que formou, você falou de uma forma correta. O momento de chegar a isso é no dia de chuva. Que aí você acompanha a água, você sabe aonde está. Então você tem que ter uma noção. Então, essa aí acho que são grandes dicas, né, que a gente tem em relação ao plantio. E falando de dicas, né, vamos ver o top 3, né, os 3 erros do plantio de café que nós separamos aqui, né, o top 3, põe aqui no telão pra gente. Então, primeiro, né, aí ó, top 3, né, no plantio de café, os maiores erros que o cafeicultor fica. E terceira colocação, não controlar mato, né, então o mato realmente dá muito olé no cafeicultor, dá muito olé no pessoal aí, então, ou seja, essa tecnologia que a Ihara traz aí realmente ajuda muito, né? Porque nós temos outros herbicidas no mercado, só que para plantio eles não são indicados, eles são perigosos, eles intoxicam um pouquinho. Esse negócio de intoxicar um pouquinho não engulo. Não é bem-vindo, né? Não é bem-vindo, né? Então você tem um Falcon aí que pode, não é indicado fazer em cima da muda, você faz com antecedência, deixa sentar, deixa dar uma chuva, vem com o plantio e vem com o Yamato para controlar. E sem problema nenhum, viu, gente? Não tem problema de intoxicação nenhuma, desde que a bomba esteja limpa. De novo, desde que a bomba esteja limpa. Top 2, qual que seria o segundo erro de plantio de café? Plantio em cima da hora aí, ó. Né?
O pessoal pega, arranca a lavoura agora, já abre o suco, já põe calcário, já põe fósforo, fecha o suco e já sai plantando tudo na mesma semana. Aí realmente vai ter muitos problemas, né? Realmente não vai ser um plantio. Lembra que o plantio de café, gente, é um casamento, né? Você vai ficar aí 30 anos aí com aquela lavoura. Se ela ficar bem plantada, você tem um casamento bem sucedido. Se ficar mal plantado, duradouro. Se ficar mal plantado, quem já separou sabe do que é um separa, que é um divórcio, qual é o prejuízo de um divórcio. Inclusive na nossa enquete aí, né? Tá aí se você já teve prejuízo com plantio, né? Aí tá lá, nunca tive, né? Coloca na enquete ali. Já tive algumas vezes e já tive muito prejuízo. Então, já coloca a enquete sua lá, já aproveita o mesmo dedinho que tá colocando a enquete lá, já deixa o like aqui para nós aqui também, que ajuda muita gente. Então, ou seja, plantio em cima da hora também é um grande erro do cafeicultor e pode dizer assim que tem 70% dos cafeicultores estão cometendo esse erro. Faça com antecedência, é melhor. E o maior erro que a gente separou aqui, muda nota abaixo de 10. Pessoal, plantio de café, a muda tem que ser nota 10. Ah, mas a muda está 9,9. Não serve. A muda tem que ser nota 10. Porque uma muda bem estruturada, uma muda nota 10, você vai ter resistência à praga e doença, vai ter resistência a estresse climático, vai ter resistência a clima, vai ter resistência a tudo. A gente vive aqui pelejando para poder incorporar resistência na muda e toda a dificuldade, né? Variedades resistentes. Uma muda nota 10, gente, é colocar no campo, por mais que o clima não esteja bom, ela vai sair muito bem. Isso ajuda demais na conta. Então, ou seja, muda talvez aí das coisas mais importantes. A gente está acostumando muito, o pessoal fala assim, a muda não está tão boa, mas está boa. A muda tem um probleminha, mas está boa, né? Então, talvez aí ter a coragem, às vezes, de falar assim, não está preparado para plantar igual eu tive uma vez na minha lavoura, eu falo assim, não vou plantar. E deixei para outro ano e acabei acertando. Vamos ver o que o pessoal está mandando aqui. Eu acabei não olhando os comentários de vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar algum ponto aqui. André Coutinho. Vou plantar agora em dezembro. Vou começar a fazer sucos amanhã. Vou colocar esterco de frango e calcário nos sucos. Depois fósforo e orim na cova. Dá certo assim? Dá certo sim. Realmente fica um plantio bom, né? Muito bom. Bruno Terra, se depender de mão de obra, pode largar a mão de mexer, né? Então nós vamos ter que nos adaptar. Nós ainda precisamos muito da mão de obra, né? E o que a gente puder fazer para poder manter, né? É o desafio. Se fosse fácil, pessoal, todo mundo fazia. Cafeicultura, todas as atividades é para a turma persistente, resiliente, para a turma boa de serviço aí. Em qual talhão foi o melhor plantio da sua vida? Em suco, preparado por um ano? Foi um talhão lá na fazenda, né? Talhão da sede. Lucas Fontes Gonçalves, né? É uma lavoura, quando eu faço a live no Instagram, 6 horas da manhã, é a lavoura que fica atrás de mim. Uma dúvida, tem uma propriedade que ao lado os vizinhos possuem lavouras de café, um vizinho de cerca e outro vizinho separado por um riacho. Reparei que o solo existe alguns cascalhos. Existe diferença de solo tão grande assim, da propriedade, tão próximas? É possível recuperar o solo cascalho? Tem diferença até no mesmo lavoura, né? Tem lavoura que tem uma veia de cascalho bem no meio da lavoura, isso é muito comum, né? Existe, tá? É só um manejo mais diferenciado, né? Trabalhar com mais matéria orgânica, trabalhar com manejo de mato, você consegue conservar mais, né? Realmente é um solo mais desafiador, mas dá para produzir café sem problema nenhum. José Eustáquio, aqui fiz um pré e pós-florada com cantos, mesmo assim deu foma. A foma agora ficou mais forte. Denis William, boa noite. O maior problema hoje, tanto em pós quanto pré-emergente, é a aplicação na hora errada. Herbicida é com mato baixo ou, né, que a gente está propondo, não esperar nenhum mato baixo. É muito antes do mato aparecer, que eu acho que depois, em plantio, quando o mato já aparece na linha ali, né, já é problema. Tá? Já é muito problema. E tomar muito cuidado também com o mato que a gente conserva no meio da rua, porque tem aquele cipó que vai saindo, aquelas gramas que vai saindo e vai entrando por meio do suco também, né? Então, realmente fica bem complicado, tá? Rodrigo aqui, ó, qual a melhor muda, de tubete ou saquinho, né? Quando você tem irrigação que vai chover, o tubete é uma boa opção, mas quando não chove, tem que ser saquinho, né, Janase?
Sim. Aí o pessoal pode ser o saquinho com 84 furos? Pode também, fica muito bom. Você corta o fundo e planta com o saquinho também, né? Plantio é o seguinte, né? Se chover, você pega a muda, faz assim, e joga ela assim que ela pega. Se estiver chovendo, ela pega. Vai embora. Agora, se não estiver chovendo, você faz todo capricho, planta certinho, com o maior cuidado. E... Se não chover, realmente é mais difícil. Então, por isso que precisa, às vezes, ter uma irrigação, ou se não, ter uma chuva, né? Período chuvoso, porque realmente faz muita diferença, né? Agora, né, nós vamos ver um quadro novo, né? Que é do nosso amigo Jeremias Rocha, lá das Matas de Minas. Ele é de Martins Soares, é uma pessoa muito bacana, e ele vai trazer uma dica lá da cafeicultura de montanha. Nós vamos sair um pouquinho agora do plantio e falar de poda, né? Quem nunca passou por um desafio de ter que tirar os galhos da lavoura, né, de café? Quando você está numa cafeicultura mecanizada, nada que uma trincha, né? No passado não tinha, mas hoje nada que uma trincha não resolva. Mas o pessoal da montanha ainda tem que tirar aquele galho, né? Na cacunda, né? Puxando, né? E haja serviço, né? Com essa falta de mão de obra, como é que a gente vai fazer? E o Jeremias, no quadro Plantio Sem Segredo, vai trazer pra gente aqui algumas dicas aí. Pode soltar o vídeo dele aí. Pessoal, vocês estão bom? Sou Jeremias. Hoje eu gostaria de falar para vocês aqui algo que o produtor José Ronaldo tem feito aqui no Martins Soares e outros produtores também fez na região, só que pode ser uma novidade para você que vai renovar o café. Esse ano, vários produtores aí tiveram a iniciativa de fazer a recepa e mais uma vez a gente tem sempre aqueles problemas que é a galhada, né? Aqueles galhos que ficam ali, que é difícil de fazer a limpeza da lavoura, dá uma trabalheira danada com essa falta de mão de obra. E aqui o produtor teve uma alternativa muito interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Como vocês podem ver, essa lavoura foi feita uma recepa, ela já está com uma brotação, só que o produtor, ao invés de cortar a lavoura apenas no alto e deixar a galhada, ele veio com um disco, né, um disco Vidia, e fez o corte em vários pedaços. Com isso, esse material ele fica ao longo do ano aqui, fazendo a decomposição, e isso não interfere na hora de fazer o seu manejo de adubação, de aplicação dos seus via-solos, de fazer os seus tratos culturais na lavoura. O único detalhe que ele faz é usar uma lâmina nova que está no mercado aí, que tem a ponta curvada, que vem picando, quebrando essas varetas dessas galhas. Fica a dica para vocês aí, comenta se realmente isso daí pode funcionar para vocês. Grande abraço! Obrigado aí, Jeremias, né, pelas dicas, né? É interessante, né, que aí realmente você está fazendo um composto, tá trabalhando uma proteção de solo, né, sem precisar tirar as tantas lenhas, né, que tem. Uma coisa importante dentro da cafeicultura de montanha, né, pessoal, trabalha muito com recepa. E eu acho um negócio assim que tem toda uma despesa em cima disso. Se a gente conseguir afinar um processo para trabalhar, às vezes, com mais esqueletamento, onde você não tem que tirar esse tanto de lenha da lavoura, eu acho mais interessante. O pessoal aí nas matas de Minas, Espírito Santo, realmente não são adeptos do esqueletamento. Já em outras regiões, como o sul de Minas aqui, a gente vive muito com a safra zero, né, com podas. Então é importante, realmente a lenha é muito grande. Pessoal, vocês estão nos acompanhando aqui, ó. Senta o dedo no like aqui para nós, a audiência tá boa, mas o like sempre tá devagarzinho aí, não custa nada, ajuda a gente aí nesse engajamento. E agora, né, vamos ver a notícia da semana, né? O que foi notícia? Separamos algumas notícias aí pra gente e vamos aqui comentar. Pode soltar a vinheta pra gente. Café e notícia. Apoio AgroVGA. Ao seu lado na busca pela alta produtividade. E Campotec. Tecnologia para colher resultados. Então vamos lá, as notícias no telão pra gente. Primeira notícia aí. Vem aí era Trump 2 e o agro brasileiro torce para que seja como o Trump 1. Então, ou seja, teve a eleição nos Estados Unidos, né? O Donald Trump foi o vencedor da presidência, né? E muitas coisas acabaram interferindo não só no Brasil, como no nível nacional, né? Ao impor tarifas à importação de produtos chineses, os Estados Unidos, né, botou essas tarifas a produtos chineses e iniciar uma guerra comercial com a China,
com potência como a potência asiática, né, o Trump pavimentou o caminho com maior demanda da China por produtos brasileiros. Então, ou seja, essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China facilitou muito para o Brasil, né, nesse primeiro governo dele. A última gestão de Trump foi muito boa para o Brasil, incluindo para o agronegócio, pois abriu um espaço para ampliação do comércio com a China, comentou o coordenador do Centro de Estudo INSPER Global Agro, Marcos Janck, em conversa recente com a GFID. Então, ou seja, né, vamos aí dentro do agro, né, atento, né, com todas as dinâmicas internacionais que está acontecendo no mundo, justamente porque isso realmente interfere diretamente na economia do Brasil e justamente também a do agro, né? Então vamos ficar atento aí, tomara que seja tão bom quanto foi da primeira gestão, né? Vamos ver. Próxima, Gazeta do Povo, Brasil deve passar os Estados Unidos e virar o líder global em exportações agropecuárias. Um feito histórico deve ocorrer no ciclo produtivo 2024-2025, quando são altas probabilidades do Brasil passar os Estados Unidos e se tornar líder mundial nas exportações agropecuárias. No passado, a vantagem americana foi de 9 bilhões, ou seja, né, de 174 bilhões de dólares para 165 bilhões de dólares. Números que tende a repetir esse ano, né? Para 2025, uma safra brasileira recorde, o Ministério da Agricultura projeta exportações do agro para a casa de 180 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, em contrapartida, deve ficar em 169,5 bilhões. Furlan, quando eu era estudante na faculdade, né, os Estados Unidos já vai fazer uns 20 e poucos anos, né? E os Estados Unidos, né, com aqueles números estrondosos, né, e eu ainda pensava assim, nossa senhora, o dia que o Brasil chegar perto dos Estados Unidos, nós vamos ser um país muito rico, né, porque não tem como encostar nos Estados Unidos. Ele era a maior potência agrícola, assim, disparado, isso há 20 e poucos anos. E hoje nós estamos aqui comentando uma notícia, né, que o Brasil pode ultrapassar. Vai ultrapassar os Estados Unidos, né? Mas olha, Gustavo, você também viaja bastante. Quando a gente anda nesse Brasil, aqui você fala, ainda tem muito espaço até para explorar. Quando a gente tem mais espaço para explorar do que a área produtiva, muito mais. Isso. Nós ocupamos só 14% do território nacional agropecuário. E é incrível assim, se a gente fizer uma retrospectiva de 30, 40 anos atrás, explodiu. O agro hoje você vê, e é interessante que quando a gente compara, a gente não tem mais aquela cultura familiar. Hoje nós estamos vendo empresas aí com milhares e milhares de hectares para todo lugar. É impressionante. Uma coisa que chama muita atenção, Furlan, é o dinheiro investido no campo. A quantidade de dinheiro colocado. O empresário, o agricultor, né? Sim. Eles têm investido, assim, belas fortunas mesmo, acreditando no agro, e tem crescido cada vez mais. E é interessante que essa toda movimentação já tem despertado até no próprio governo a necessidade de melhorar a infraestrutura. Então nós estamos vendo portos sendo criados no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, exatamente porque a tendência ainda é crescer mais ainda. O empresário rural está fazendo o dever de casa muito bem. Aí vem a questão de logística, né, estradas, né, a questão de portos, né, a questão de escoamento dessa Gustavo, produção. eu imagino até assim, olha o que isso mexe com a economia do país. Porque queira ou não queira, você pega Mato Grosso, né, que é um grande produtor de grãos. Sim. Imagina lá o que a riqueza não roda. Então, quando a gente viaja para lá, quando você vê cidades para lá, ou lá no meio do mato, tem cidades melhores do que nós aqui. Sim. E você vê todo mundo de carro 0 quilômetro, casas magníficas, cidade crescendo, porque aí, logicamente, que, né, a economia toda gira em função. Todo o dinheiro ganho no agro também é gasto por ali. Então a gente vê que como isso ela reage de uma forma maravilhosa. E eu acho que isso daqui é um processo que não para mais. O agro tem uma capacidade muito grande de gerar riquezas, né? E realmente, talvez se tivesse mais facilidade de escoamento, né? Imagina, eu até falo muito assim, onde não tem acesso, não tem progresso. Exato. Então... Não, e assim, dói na gente ouvir, às vezes, alguns políticos culpar o agro porque eles não contribuem com o Brasil. Puxa vida. Mas isso aí é uma coisa muito ideológica, né? Não é verdade, né? Então, sim. Aí fica todo esse jogo político aí, né? Mas a gente sabe que isso aí não tem nem fundamento um negócio desse. É a realidade, né? Não é a realidade, né? Isso é um jogo político aí de
forças. Né? Briga pelo poder. Disputa de poder, né? Não é? Então, ou seja, é interessante. Agora, realmente, se todo mundo valorizar o agro, talvez o agro vai ter mais poder, que realmente é algo muito poderoso, e aí vai ter dificuldade as pessoas que não produzem de ocupar os seus espaços. É o conflito de interesse, exatamente. Mas não podemos falar muito de política, não, vamos embora aqui. Pula. A conversa não acaba, não. Vamos lá. A vontade é grande, mas não. O próximo, né? Após fortes oscilações, preços do café iniciam hoje, né, segunda-feira, dia 11, registrando ganhos dos futuros. Mercado cafeeiro monitora a oferta limitada frente ao aumento da demanda. Para o escritório Carvalhais, uma série de fatores vem contribuindo para o sobe e desce das cotações futuras do café nas bolsas internacionais. Dentre eles, as más condições das lavouras para reterem as floradas que abriram nessas últimas semanas com a chegada das chuvas, a insegurança de operadores e analistas que procuram enxergar os rumos da economia internacional após a ampla vitória de Donald Trump. Pois é, Furlan, hoje me perguntaram assim, né? Café aumentou bastante futuro aí, né? Se valeria a pena travar ou não travar, né? E vem aquela dúvida, e aí? Eu ainda continuo na linha de pensamento assim, o Brasil não está numa fase boa, o câmbio hoje pode ser a pedra 90 nossa hoje. Porque se dentro da estrutura da finança, né, da economia brasileira, ela começar a desandar, nós podemos ter uma valorização no câmbio. Isso vai mudar a tua cotação do futuro. Por exemplo, essa semana passada nós tivemos um susto aí, né? O dólar saiu de 5 e tanto, lá foi bater 6,19, 6,20, não sei quanto. Mas aquilo houve uma mentira, viu? E o que foi que aconteceu? Na realidade, nós temos várias cotações. Nós temos o dólar que você faz, o dólar turismo, você tem o dólar para fazer outras operações, mas o câmbio, o dólar comercial mesmo, houve uma diferença que teve, inclusive no próprio site do Google, quando você consulta, ele botou lá 6,12, enquanto na tela, para quem opera todo dia, estava 5,86, 5,87, se não me engano. Então, houve uma divergência de informação. Mas, na realidade, nós sabíamos que esse resultado, que foi contra o que se esperava nos Estados Unidos, trouxe uma instabilidade na economia mundial. E, logicamente, quem torce a favor diz que o Trump vai resolver o problema do mundo. E para os que torcem contra, estão dizendo que não, tem os efeitos colaterais. Se ele vai mexer na economia americana, ele pode criar uma inflação para o resto do mundo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas há uma divergência de opinião entre as pessoas que acham que a vinda dele é benéfica e outros acham que não. E aí alimenta o quê? Alimenta a especulação. É o que eu falo que acontece na Bolsa. Às vezes o boato faz mexer muito e aí quando vem o fato realmente realiza a operação. Então, por exemplo, hoje é um meio feriado nos Estados Unidos, muita gente achava que não, que poderia disparar o preço do café, ele ameaçou realmente dar uma subida, mas durante o dia aumentaram-se as operações e o mercado foi enfraquecendo, acabou fechando com uma pequena alta. Bacana. Vamos ver outra notícia. Produção de café da Colômbia avança em outubro, né? Interessante, nós estamos fazendo várias análises aí, principalmente Vietnã e Brasil, né? Mas a Colômbia está bem, né? Ela tem alguns números bons. Aí, lá em Bogotá, né? A produção de café na Colômbia, o maior fornecedor mundial de grãos do tipo arábica lavado, aumentou 16% em relação ao ano anterior, em outubro, para 1.033 de sacas, 1.330.000 sacas de café 60 quilos, devido ao bom clima nas áreas de cultivo, informou a Federação Nacional dos Cafeicultores na quarta-feira. A safra de café de outubro de 2023 do país sul-americano atingiu 1,15 milhões de sacas. Então, ou seja, isso é do ano passado, né? 1,15 milhões no ano passado. 23. Em outubro. E eles estão em plena colheita, né? Então, ou seja, eles não sentiram tanto o clima. E eles tiveram um problema de seca lá também. Aliás, até eu estava vendo uma matéria de um amigo, ele dizendo que, assim como aconteceu no Brasil, lá na Colômbia eles estão com cenários extremos. Será no lugar muita chuva, no lugar muita seca. Será que em outubro também, será que não é porque o pessoal acelerou um pouco mais por causa do bom preço do café? Tudo pode acontecer. Pode acontecer, né? Você aproveitava, vamos acelerar um pouquinho mais isso aí, porque o mercado tá bom. Igual a gente pensa aqui, também eles pensam lá, né? Eu já falei isso em programas anteriores e isso eu acho bacana. A Colômbia não fica fazendo previsão. A Colômbia ela não começa a lançar números anteriores. Ela faz isso aqui, ó. Outubro fechou com 1.333.000. Entendeu? Acabou. Isso aí já é o resultado
não tem especulação, não tem. Aqui no Brasil fica todo mundo querendo. E outra coisa, na Colômbia, né, tem a Federação dos Cafeteiros Colombianos, que é uma associação, que é uma federação, né, que organiza tudo isso aí. Como o pessoal de casa é como se fosse uma grande cooperativa nacional da Colômbia inteira, e ela administra todo o café. Sim. É como nós tínhamos no passado o IBC, Instituto Brasileiro do Café, que administrava tudo, e eles ainda têm a Federação dos Cafeteiros Colombianos. E é muito forte a influência dele, inclusive na cafeicultura mundial. Eles dominam, que a força inteirinha da Colômbia está numa federação, num único órgão. Vamos ver a próxima notícia. Tufão na Ásia faz café disparar em Londres e Nova York. Né? Em Londres, o Robusta subiu mais que 3%, e em Nova York, onde é negociado do tipo arábica, a alta foi de 4,6% no dia. O motivo para essa valorização é um fenômeno climático, um tufão que nesse momento estava passando pelas Filipinas e deve chegar ao Vietnã. E com isso compromete a agravar a situação da safra no país, que é um dos maiores produtores mundiais de grão, assim como o Brasil. Essa reportagem é do dia 8, né? Então, ou seja, já passou o tufão, né? Isso foi na quinta-feira. Isso, foi dia 8. Aquele 1.200 pontos de alta. Ah, tá. Isso contrariou todo mundo. A gente falou brincando que tudo pode acontecer, né? Isso. Inclusive, vir ao contrário do que a gente esperava. Essa alta realmente, depois nós ficamos sabendo que foi motivado por esse problema climático lá. E aí, logicamente, que aí na sexta nós tivemos uma pequena realização, mas ainda estamos positivo desde quarta-feira. E uma pressão de subir no tempo todo, né? E agora essa estabilização. Tem mais notícias? Acho que acabou. Vamos para a cotação agora do café. Vamos lá, a cotação de hoje, né? 11 de novembro de 2024, livre de imposto, bica corrida tipo 6, bebida dura, safra desse ano, 1.604. Aí, Furlan, bateu os 1.600, né? Até então não... Isso é preço livre, hein? Preço livre, livre, né? Então, botar uns R$25 a mais aí, então, ou seja, para o preço faturado. Rompemos, né, em real, a barreira do 1.600, né? Que nunca tinha chegado nisso daí. O tipo 7, bebida dura, né? R$1.556. O tipo 6, bebida riada, R$1.436, né? O tipo 7, bebida Rio, R$1.319. E o Conilon, R$1.439,60. Separando um pouco mais, né? Afastando um pouco mais do café. Antigamente chegou um momento que o Conilon estava mais caro do que o bebida dura, caiu aí o tipo 6, né? Ficou entre o tipo 6 e o tipo 7, agora ele está entre o tipo 7, já encostando aí no bebida tipo 6 e bebida riada aí, né? Coisa de R$2, R$3 a mais só diferença. Então está afastando um pouco mais os dados aí da cotação de hoje, né? Vamos ver o que será semana que vem. Nós temos, eu pelo menos particularmente, eu tenho um parâmetro que durante muitos anos nós tivemos uma paridade de preço. A Bica Rio, o Conilon e o padrão indústria, que a gente chama de 600 defeitos, sempre teve uma paridade muito grande de preço. Eram muito próximos do preço dessas três qualidades. Tivemos em 2021, com aquele problema climático, o Conilon ficou e o Arábica disparou, e aí tivemos toda essa diferença, e agora houve ao contrário. Só que, Gustavo, a gente começa a enxergar no terminal, que, lembra, nós falamos sempre, Bolsa de Nova York é uma medida que é por centavos por libra-peso, São Paulo é dólar por saca, Londres é dólar por tonelada. Quando nós transformamos os três para a mesma unidade, nós vamos ter a equivalência da cotação de Londres em centavos de dólar por libra-peso, assim como a Bolsa de São Paulo também, comparando com Nova York. Nós tivemos num determinado momento em que o Robusta ficou mais próximo de Nova York do que o café arábica brasileiro. E isso começou-se a normalizar. Então, nós vamos falar em número, nós chegamos a 18 centavos de dólar abaixo só, o Robusta comparado com Nova York. Hoje está 54 centavos abaixo. Então, quer dizer, o preço internacional começou a distanciar exatamente, lembra que eu falo, o mercado vai buscar remédio para aquele problema. Ele vai buscar soluções para aquele problema. Então, já começa a distanciar um pouco e o café brasileiro começou a aproximar de Nova York. Nós estamos a 24 centavos, hoje a conta está a 18 centavos. Então, isso também está contribuindo para a nossa conta em reais, passar dos R$600. Porque nós estamos aproximando mais do preço de Nova York. Nova York oscilando, o preço Brasil também vai andar junto. Mas se nós estamos longe e começamos a chegar mais próximo, a conta que o exportador faz na hora da liquidação já começa a melhorar.
Logicamente que isso também nós estamos sendo motivados, que houve lá um estrangulamento de oferta de café, não é? Muita gente assustada com todas as notícias do estado das lavouras, do pegamento ou não, o que vai acontecer, vai faltar café, tem muita gente pregando aí que janeiro não tem mais café para trabalhar e tudo mais. Isso logicamente que leva o produtor, ele já vendeu um pouco de café por um preço bom que fez o fluxo de caixa dele a contento. O que ele faz? Ele simplesmente retrai, vamos aguardar para ver como é que vai. Muito produtor já começa a ter problema de imposto de renda, porque faturou o café do ano passado nesse ano e vendeu o café caro esse ano, então o volume de dinheiro dele está grande, ele já está pensando no imposto, vamos deixar para vender em janeiro. Essa retração de venda também trouxe essa movimentação para cima. E estamos aí com preço acima de R$ 1.600. Deus conserva, né? Nós torcemos por isso. Vamos agora, né, ver a previsão do tempo, né? Como é que vai estar? Se vai chover essa semana aí, esses dias. Agora deu uma clareadinha de chuva, né? Vamos ver se vai voltar as chuvas ou não. Soltar tem a vinheta, né, da previsão do tempo. Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui a previsão do tempo. Sul de Minas, né? Amanhã, previsão de sol, né? Dá uma enxugada nas estradas rurais aí. Em contrapartida, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem chuva pra gente aí. Quarta-feira, 30 milímetros de chuva, depois vai reduzindo. E na segunda-feira que vem, volta a ficar mais seco novamente, né? Temperatura mínima em torno de 17 graus e a máxima chegando amanhã, né, a 30 graus. Próximo, Matas de Minas. Também bem parecido aqui, um sol amanhã, né? Temperatura máxima aí de 30 graus amanhã. E depois, quarta e quinta-feira tem chuva, depois para de chover um pouquinho, né? E enxugando um pouco mais, deixando o pessoal trabalhar um pouco mais, né? Mínima de 17 graus e máxima entre 29 a 30 graus. Região da Mogiana também, chuva. Amanhã tem sol, depois é chuva o tempo todo, né? Volumes aí variando aí de 18 milímetros, né, na quarta-feira, depois vai reduzindo volumes menores. A mínima em torno de 17 graus e máxima em torno de 27 graus. 29 amanhã, né? Amanhã ainda deve estar uma temperatura, depois cai. É o cenário, né, onde dá muita fome, né, Janás? Você pega aí, ó, uma temperatura, né? Esfria, né? Umidade constante. Fica aí um substrato bom para a foma. Próxima região, Cerrado Mineiro também, bastante chuva aí. Amanhã tem uma trégua, né? Não vai ter chuva, sábado também não tem chuva, e segunda-feira que vem muito pouquinha chuva, né? E aí, quarta, quinta, sexta e domingo, previsão de chuva, temperatura mínima em 17 graus e máxima de 29 graus. Engraçado que o Cerrado das outras regiões até agora aqui não está tão quente, né? O Mogiana e o sul de Minas está mais quente que o Cerrado. Espírito Santo, a parte sul do estado também, sol amanhã, sol no sábado e sol na segunda. Demais dias aí, de quarta a sexta, chuva e depois no domingo também um volume menor de chuva. Não grandes volumes, mas tem chuva. Mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. E o norte do Espírito Santo, né? Tá mais escura a tela aí, porque tem chuva hoje lá acontecendo. Sol amanhã, sol na sexta-feira e sol na segunda-feira. Entre quarta e quinta-feira mais chuva, depois uma certa chuva no domingo, e aí vai segurar. Está mais quente, né? A mínima está mais alta do que as outras regiões, então agora a região mais quente foi o norte do Espírito Santo, onde a mínima está em torno de 20 graus e a máxima aí 33 graus, né? A região mais quente. Isso aí? Chaba lá não é fácil não, o calor lá o norte é quente, né? Quente. A gente sabe como é que é. Pessoal, a gente é muito rapidinho, não sai daí. A gente vai pro break, depois tem a Giovana, tem o Alberto, tem muitas atrações ainda. Não sai daqui que já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra. É esperar o tempo certo.
Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Conheça Spirit, inseticida da Irrara, com tecnologia inédita e exclusiva para a proteção do seu café. Indispensável para o combate do bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café. Proteção por inteiro, com garantia de vigor e qualidade desde a raiz até a colheita. Controle imbatível e máximo período de proteção. Mande as pragas e a ferrugem no café para outra dimensão com Spirit da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo. Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso. Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Voltamos, né? Falei para vocês que é rapidinho e agora aquela melhor hora, né? A hora da Giovana. Olá, Giovana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo certinho. Você e seus métodos, né? Muitos. Sou curiosa. O que você vai arrumar pra gente aqui pra gente poder aprender a fazer café? Hoje eu vou falar sobre moedor. Ó, que bacana. Eu sempre trago algum moedor manual, né? Só tem que o book tem que ficar... O book tem dia. E aí, muita gente vira assim, mas e aquele moedorzinho que a gente acha baratinho, que é de hélice? Dá pra moer no liquidificador? Isso. Dá. E aí que não dá. Não dá pra moer no liquidificador? Não dá. E eu vou explicar por quê na prática. Certo? Certo. Tenho aqui... Hoje eu vou fazer um cafezão. Um cafezão? Mandaram pra gente um cafezão. Ah, bacana, hein? De quem que é o cafezão de hoje? Hoje é da Fazenda São Domingos, aqui de Três Pontas, do Roberto e do Rodrigo. Que bacana. E aí, temos aqui já moído e em grãos. Pega o em grãos pra mim, fazendo um favor. Em grãos, isso aqui. Isso. Tá aqui, o cafezão em grão. Esse aqui é o Catucaí 2SL, porque esse aqui é o Graúna, ó. Ah, certo. Ele mandou 2 variedades diferentes pra gente. Ó, notas, pode falar as notas agora? Pode. Notas de caramelo, laranja, acidez cítrica leve, corpo licoroso, final médio. Exato, e esse aqui tem a finalização longa. Ele tem caramelo, tem laranja, a acidez dele é leve, mas tem finalização longa. Que é finalização longa? Sabe quando a gente bebe o café e fica aquele gostinho de café na boca? Ah, tá. Quando ele tem um corpo muito levinho, aí a estolpado, por exemplo. Aí ele vai ter a finalização dele mais curtinha. Certo. Quando ele tem uma finalização longa, fica aquele gostinho na boca ainda por mais tempo. Mas lembrando que a finalização a gente sempre olha se ela é agradável ou desagradável. No caso desse café que eu já conheço, ele é sempre agradável. Quando você botou azeite no café, foi finalização infinita, né? Porque no café aquele gosto ficou quase 2 dias na boca. Infinita. E aí, eu vou fazer esse cafezão pra gente. Opa! E eu vou moer ele
primeiro no moedor manual, que é o que eu já uso sempre. Certo. E eu vou moer no elétrico. Hoje vai, vou deixar você fazer minha musculação. É bonito o café, ó. Tararam. Olha lá. Achando que eu tô na minha casa, né? Dando a cantaroladinha. Isso. Ah, mas não estamos em casa, não estamos? Tá em casa. Ó, esse moedor aqui, certo. Ele é o que eu sempre trago, super profissionalzão. E ele tem uma regulagem muito mais fina, muito mais precisa. Certo. Certo? E esse aqui, ele já é um moedor muito bom, mesmo. Enquanto esse, ó, vamos lá. Esse aqui eu vou regular como? Aqui por fora, certo? A grossura do pó por aqui. Isso. Certo. Já esse outro aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver se vai focar aqui. Ah lá. Eu tenho esses cliques, é o que a gente chama de clique. Como que eu faço? Mas você regula por aqui? Por aqui. Ah, tá. Como que eu faço? Ah, Giovana, eu vou fazer V60. Ele já vem um guia, ó. Por exemplo, pour over, que são coados. 13 a 16 cliques. Expresso, então seria mais fino, 7 a 8 cliques. Então eu vou começar a rodar, ó. Será que o pessoal de casa consegue ver? 7, 8, 9, 10. Então o número de clique é igual cofre. 11, 12, 13, 14, 13, 14, 9, 10, 15, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Perdeu conta, não. Ih, meu filho, Nossa, eu tenho um de casa. tanto de aba aberta aqui dentro conversando comigo, você não tá entendendo. Consegue ver, não? Ah lá. Ah lá. E aí... Pesadinho. Pesadinho, mas aquele ali é mais pesado ainda, olha. Esse é mais pesado. Brincando. Segurei a tampa. O que acontece? Esses moedores, eles têm as mós cônicas, que significa que eu tenho duas pecinhas em formato cônico, que vai uma encaixar dentro da outra para fazer um atrito, em que o café passa no meio desse atrito e vai moer o café. Entendi. Muito parecido também com o moedor que a gente tinha antigamente na roça, que era assim, ó. Isso, na parede. Exato. E aí, quando eu tenho uma regulagem mais fina, significa que eu tenho ali diferença de milímetros entre o espaço de uma mó e outra. Entendi. Só que eu vou mostrar pra vocês o que são as mós, tá? Agora, quando eu falo de um moedor tipo esse aqui, eu não tenho atrito, eu tenho corte. Liquidificador tem o que dentro dele? Lâmina. Então ele corta. Ele consegue cortar por inteiro? Igualmente? Não consegue. Esse que é o maior problema. Por quê? Eu coloco ali para moer no moedorzinho de hélice. Certo. Ele vai partir em várias partículas de tamanhos diferentes. E isso faz com que o meu café não tenha uma extração homogênea. Certo. Mas isso faz diferença? Muita, porque ó, se eu tenho aqui a V60, vou fazer o cafezão da São Domingos. E aí, moí aqui agora na moagem média, para poder ter uma extração homogênea, né? Pensada para ele. Aí eu pego e viro assim, não, vou moer no moedor de hélice, ele vai ficar com uns pedacinhos grandes, uns pedacinhos pequenos, e eu não vou ter controle nenhum dessa extração. Entendi. Então, aqui ó. vai ficar mais uniforme. Mais uniforme. Quanto que custa um desse aqui e um desse aqui? Ó, vamos lá. Esse aqui tá na faixa de R$500. Esse aqui. Que é o Time More C3. Hoje em dia, esse ele aqui é deve o... ser 1.000 quanto, então? 1.600. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vou colocar no pirezinho. Pra não ficar... Vai mostrando pro pessoal, ó. Enquanto eu vou... Aí, ó. Consegue ver aqui? Eu vou botar aqui, pessoal. A uniformidade da moagem. Moagem do café. E aí, se eu pego e coloco o mesmo café, não vou colocar muito, mas eu vou fazer ele, depois eu passo ele pela moagem dali para regular, tá?
Então, porque eu não sou louca de desperdiçar café bom. Aí depois eu dou uma Quanto que custa esse moedor de liquidificador? Média de R$200. Gostei. Bom, prático, barato. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Ele é barulhentinho. A única coisa ruim é isso aí, de manhã você vai fazer café às 5 horas da manhã, acorda a casa inteira. Deixa eu mostrar antes aqui pra vocês, senão não vai fazer sentido. Olha aqui dentro dele como que é. Eu tenho hélices, tá vendo? Igual liquidificador. Olha lá, igualzinho o liquidificador. E aí eu vou colocar o café aqui, a hélice vai rodar e vai cortar o grãozinho. Lembra da técnica da semana passada? Olha lá, ó. Eu vou fazer um negócio desse. Nem vê. Aperta o botãozinho. Chacoalha ele. Vai ter que chacoalhar? Porque senão ele vai ficar moendo só lá embaixo. Não é tão ruim assim, é mais sozinho. Pronto. Agora. O meu aqui já terminou. Aí você vai deixar a moagem muito fina. Vai ficar padrão, ué. Não. Aí. Peraí, que tem uma tranqueira. Pode colocar aí. Eu sou meio desastrado. Aí, ó. Aqui. Fazer igual você fez, ó. Isso. Mas mostra um negocinho pro pessoal de casa. Ficou uniforme. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui no meio eu tenho a moagem bem fininha. Fininho. Vamos ver se dá uma focadinha aqui perto. Isso aqui, ó. Eu tenho uma moagem bem fininha aqui no meio. Já aqui ficou um pouco mais grossinha. Agora vamos para um problema. Se eu pego, ó, despejei tudo aqui, certo? E dá uma batidinha que nunca cai tudo. Aham, exatamente. Nunca cai tudo. E o que acontece com esse finalzinho aqui? Você passa o dedo. Passa o dedo. Por que você tem que passar o dedinho nele? Porque ele moeu muito fino. É. O que acontece? Olha a diferença entre esse aqui e nesse aqui. É mesmo, hein? Ele moe muito fino. E quando a gente moe muito fino, a gente desenvolve um negocinho que chama estática. Por isso que o pozinho muito fino agarra ali do lado. Ah, sim. Certo? Então, por isso que a gente usa um moedor. Com certeza, né? A espessura da moagem com certeza interfere. Cafezão de São Domingos. Cafezão. Pode tomar já ou tem que esperar? Claro que já pode tomar. O cheiro tá muito bom. Você não sentiu o gosto. É, ó. Doce. Doce. Delícia, hein? E a acidez dele realmente, ela é leve e ele fica muito agradável. Ele é longo, né? Esse é o longo. É, porque tá bem persistente o gosto. Nossa, cafezão. Ele é aquele café que... Fala de laranjeira, alguma coisa assim, não? Tem laranja. Deixa eu ver. Notas de caramelo, laranja, acidez, cítrica, leve. Final perfeito. Bateu certinho. Bateu certinho. Tá bem não é cafezão de tomar o dia todo? Facinho. Porque existe perfil de café que, por exemplo, exótico. Exótico é interessante para conhecer, certo? Mas café tem que ser bom ali. A gente toma café o dia inteiro. Gente, lembra, sabe aquele doce de laranja de casca? Uhum. Não tá lembrando aquele doce de laranja de casca? Lembra, muito. Muito gostoso. Muito bom. Mas como nem tudo são flores, será que você vai trazer curiosidade pra gente? Trouxe, mas peraí, eu não terminei não, menino. Não terminou não? É claro que não. Você tá tomando café, já achei que já tinha terminado. Não, Pira, vou deixar o café esfriar? De jeito nenhum. Tá vendo que aqui, ó, juntou bastante pozinho? Olha lá. Também é estática. Vocês já devem ter visto algum barista na internet jogando água no café antes de moer. Água no café antes de moer, sim. É, pra evitar isso, pra evitar que gere estática. Vamos lá, ó. Aquela ali, então, é uma moagem com hélice, né? Certo. Aqui, eu vou desmontar o moedor pra vocês verem. Esses são os ajustes de cada clique, ó. Então, cada clique que a gente vira, ele vai dar uma voltinha num risquinho, certo? Certo. E aí, isso é uma mó. Depois você vai saber montar de novo? Claro. Nossa, que quantidade de coisa.
E quando eu tiro, você consegue ver lá dentro, ó. Achou? Tá vendo ali dentro? Olha de ladinho. Ele tem, ó, o encaixe da mó. Como é que olha de ladinho? Olha de ladinho. Ah, tá. Aí quando ele vai encaixar, o moedor vai fazer isso. Certo? Certo. Então eu tenho um atrito que vai fazer isso aqui, ó, pra moer. Grão com grão. Grão com uma mó, a outra mó, as duas mós vão... E vai moer. Então, assim, realmente. A partir do momento que a gente consome um café de alta qualidade, a gente busca o melhor potencial dele, né? O que ele melhor pode oferecer na xícara. Então, não faz sentido nenhum eu fazer qualquer moagem. Não faz nenhum sentido. Entendi. Certo? Sobre esse cafezão. Todo mês esse cafezão vem com um card colecionável. Olha que bacana. Aí, são fotos da fazenda. Olha que tipo cartão, daqueles cartão antigo. Cartão postal. Cartão postal, que bacana. O desse mês foi da Florada. Mentira. Quem são esses aqui? A família dele? É o bisavô, o vô e o pai dele. Aqui, ó. E é legal que no café também tem essa foto aqui também, ó. Tem. Que bacana, né? 3 gerações. E atrás sempre vem uma dica minha. Ah, você tá também de lambida aqui? Claro! Que isso Eu não tenho vergonha na cara nenhuma. Dicas da barista para fazer o melhor café coado em casa. Ah, que bacana. Tem que ter. Bacana. Legal, e aí, original. a desse mês foi dicas para fazer uma Harry V60. Bacana. Legal, ó. Certo? Então, os cards são colecionáveis. Então, o café da fazenda que você compra esse mês vem com um card. Do mês que vem vai vir com outro card. Eu tô procurando aqui o arroba dele, qual que é? Aqui, arroba ó. Fazenda São Domingos. São Domingos. Aqui, ó. Douglas tá tossindo, coitado. Arroba Fazenda São Domingos, ó. Bacana, pessoal. E quem quiser também mandar, né, o cafezão pra gente Só mandar aqui pro estúdio. Aqui, né? É mandar aqui, quer ver? Eu vou falar certinho aqui pra não falar o endereço errado. Enquanto você vai falando, eu vou juntando os trem. O endereço tá aqui, tá. Envie para o café Rua Domingos de Resende, número 92, Centro de Varginha, CEP 37-002-340. Acho que tá aparecendo um letreiro aqui para vocês aqui. Ah, tá aparecendo, né? Então, aí, ó, manda pra gente aqui pra gente poder provar, divulgar o teu café aqui, ó. Uma propaganda de grátis pra vocês. E agora? Bora fazer uma receitinha? Agora é a hora da frica. Eu tô vendo um monte de coisa ali. Não, mas tem trem. Hã? Não, mas tem trem. Não? Então vai lá, quem você vai arrumar com nós? Coca-Cola? Eu tô vendo Coca-Cola. Vamos ver o vídeo? Ah, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Então, a própria marca do xarope desenvolveu sorvete. Um drink que é sorvete, xarope de pipoca. Tem dó, xarope de pipoca? Xarope de pipoca. Nossa, tem mais que inventar. E aí vai Mundão Coca. Pipoca com Coca-Cola. Exato. E vai ter café nisso aí ou não? Claro, no deles não tem não. Mas, ué. Mas pipoca não é junto com Guaraná? Lembra do comercial? Ah, era. Agora modernizou. Claro. Que eu sou dessas, né? Que vou Nossa, mudando os dá trem muito trabalho tudo. fazer isso aí, Giovana. Dá nada. Tá bom, porque olha que bacana. Não, trabalho dá é limpar moedor de café preto. frito. 40 minutos de programa, mas é pra fazer em 2 minutos. Vai dar certo. Que legal. Vou ganhar uma colher de açúcar hoje. Esqueci de pegar o sorvete. Oh, nossa Giovana vai tomar um café com açúcar. Minha vingança será maligna. É uma colherzinha só, você não vem de marmotagem pro meu lado, não. Ai, vou pegar o cafezão São Domingos e meter açúcar pra você. Não vai fazer um trem desse comigo, não. Você errou, ó. Eu posso falar que é porque eu não queria que o sorvete... Você já tomou café com açúcar nosso aqui ou não? Não. Sempre tem a primeira vez, e hoje vai ser a primeira vez. Mas pensa comigo, eu não queria que o sorvete... Eu não queria que o sorvete derretesse. Não, mas você que deu o anúncio, eu devia ter falado isso antes. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui pra poder ficar... Vamos lá, ó. Coloquei uma caldinha aqui, certo? Decoração. Que legal. Beleza.
Pode comer uma pipoca? Pode. Legal. Aqui, ó. Coquinha. E eu desbanhei aqui. Pipoca, bacana. Sorvete. Sorvete, esse negócio vai ficar bom demais da conta. Produção, morram de inveja. Hoje vai ficar maravilhoso. Dá o outro copinho ali pra mim. Outro copão. Aqui. Que legal. Hoje, pelo jeito, Esse drink, ele é quase uma sobremesa. É, nada de açúcar. A Coca é zero, não, a Coca é normal. Tem paciência. Xarope de açúcar. Pipoca. De pipoca. Doce, 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 doce. Doce como mel. Eu nunca imaginei na minha vida ter xarope de pipoca. O povo não tem mais o que inventar, né? Claro. Você já conhecia isso antes? Não, eu vi quando lançou e eu fiquei muito doida pra comprar. E aí, tem gosto de pipoca, é isso? Tem gostinho de pipoca. E aí, o que acontece? Agora, eu vou colocar a Coca. Lembra daquele drink de sorveteria? Vaca atolada. Vaca atolada é de carne de vaca mesmo, é com mandioca. Isso aqui é vaca preta aí. É vaca preta, esse mesmo. Uma colherzinha de açúcar para equilibrar? Vaca preta. Vaca preta. E aí... Vamos de... Ah, não é possível botar café em cima disso aí. Quero ver o que vai dar isso. Que doido, hein? Vocês estão muito louco mesmo. E sabe o chantilly? Ah, vai ter o chantilly naquela... Ah, é a bomba dali de fazer anarquia. De fazer anarquia. Quer usar? Não, deixa quieto. Quer não? Difícil mexer com isso aí, ó. Olha lá. E aí... Olha o medo dele. Gente, ele tem medo do sifão. É porque se explode. Explode. Com quem não sabe usar, eu sei usar. É aquele confia em mim. Nossa, que bacana, hein? Agora vai colocar pipoquinha em cima. Pipoquinha. Vai ter o... Eu sou ansioso. Tem a caldinha. Giovana, quantas calorias tem o seu drink? Rapaz, eu não faço ideia e eu nunca fui muito boa de conta, então eu preferi nem pensar nisso. Mais de 1000 calorias ou menos de 1000 calorias? Eu não faço ideia. Não faço ideia. De verdade. E no final você ainda vai comer uma pipoquinha caramelizada. Pipoquinha ainda. Pode pegar seu canudinho com a sua colher. Um canudinho que não mata tartaruga. Esse não mata tartaruga. Eu só uso canudinhos que não matam tartarugas. Como é que coloca daí? Não é hashi, não, é canudo. Então, assim? Nossa, hein? Que legal, que bacana. Acho que eu vou passar bem hoje aqui, ó. Tchim aí, ó. Nossa, mas vai ser bom, hein? É uma sobremesa. Nossa, que delícia. Xuxa o canudinho aqui, ó. É porque, no sorvete, pra você ver. É porque tá misturando. Até a hora que eu peguei coca, até a hora que eu peguei o xarope de pipoca. É muito bom. Tem que misturar um pouquinho, ó. Produção. Morro de inveja, ó. Aí fui lá. Morro de inveja. Prontinho? Tamo dispensado? Tá liberado. Enquanto até porque eu quero tomar o drink. Apreciar a pipoca aqui, né? Vamos ver o que o Alberto vai trazer de informações para nós aqui. Alberto, é com você, meu querido. E aí, cafeicultor, você já pensou o tanto que as suas decisões lá na implantação da lavoura podem facilitar a sua vida ou até complicar? E como que isso vai impactar na qualidade final dos seus cafés, no seu preço de venda? Neste vídeo nós vamos falar exatamente disso. Nós sabemos que café é um produto muito fácil de vender. Qualquer hora que você quer vender café, você consegue. Nós também sabemos que independente da qualidade do seu café, você também vai ter mercado para ele. Obviamente que com preços diferentes. E aí tem algumas coisas que lá atrás, antes de plantar o café, se você pensar, você pode potencializar certas coisas. Eu não estou aqui para te dar recomendação agronômica, mas eu estou para te falar que se você não fizer o que precisa ser feito, desde a base, entender o seu negócio como uma empresa,
você pode sofrer lá na frente, ou até não. Você não vai saber o quanto aquilo ali poderia ser melhor. Você não conhece alguém que já plantou uma lavoura porque a do vizinho estava bonita, resolveu plantar o mesmo material genético, sem se atentar que existem materiais talvez melhores, que iriam facilitar manejo, resistência a doenças, por exemplo, tamanho de peneira. Você não escutou aquela conversa quando você está lá no armazém negociando o café, deu tantos por cento de peneira alta. Aquilo ali muda o valor de mercado do café. Tudo que está acontecendo ali na classificação é baseado na revenda daquele café. Se ele tem um percentual maior de peneira alta, ele vai ser mais valorizado. Vai ter mais café com aquela peneira alta mais valorizada no mercado de cafés especiais que quem comprou de você vai ter em mãos para revender. Aquele café ele pode pagar um pouco mais baseado nisso. Mesma coisa os defeitos e tudo mais. Mas isso aí você já está cansado de saber, com certeza você está se atentando a isso, para fazer os manejos corretos, para colher na maturação certa e tudo mais. Uma coisa que eu tenho visto é quanto que as cultivares novas, elas têm um potencial gigante perto das que foram consolidadas aí como muito boas. Lá em casa eu tenho Catuai 99, Catuai 144, Catucaí 2SL e agora Paraíso 2, que eu acabei de plantar. Eu estou falando que você tem que plantar essas cultivares? Óbvio que não. Mas lá para a minha região, o Catucaí 2SL está reinando de uma maneira impressionante. E todos os anos, os cafés mais saborosos que eu vendo com a minha marca, do Café Gerações, vêm de Catucaí 2SL. Eu tenho 3 lavouras em lugares diferentes. E eles sempre brilham. Eu sabia disso lá atrás, mas eu não imaginava que o impacto fosse tão grande. Além de ser mais resistente à ferrugem, por exemplo. Eu chego lá, enquanto o Catuai está sofrendo, pode estar bonito, mas é tão pouco mais sofrido do que o 2SL. Paraíso 2 está indo muito bem na região também. Eu conversei com os agrônomos, eu não tirei essa decisão da minha cabeça, mas eu fui em material validado na região. Lavouras adultas, com muitas colheitas. Queria plantar arara, peneira alta, um potencial danado, muita gente fala. Mas eu não conheço nenhuma lavoura na minha região que já está velha, que já passou por aqueles testes na região. Eu sou um pequeno cafeicultor e eu venho aprendendo ao longo dos anos que quanto mais certo eu faço as coisas, quanto melhor são as decisões, mais fácil a vida fica. A cada vez que nós plantamos uma lavoura, eu sempre brinco com meu irmão, nossa, a melhor lavoura que nós já plantamos até hoje. E nós vamos evoluindo. Eu já plantei lavoura sem subsolar, por exemplo, e é diferente demais de quando você faz o manejo de solo antes do plantio, bem feito. Você facilita para a planta, você não está explorando ela, você está dando as condições. Isso muda o jogo, produtividade, que vai virar rentabilidade. Mais uma coisa, pensando na implantação da lavoura, que pouca gente fala, é que cada vez mais o comprador lá na ponta está mais interessado em saber quem produz e como produz. Então, se você já pensa além do manejo, além da produção, além da rentabilidade, sim, na forma de contar a sua história, e aí eu estou falando de preservação do meio ambiente, eu sei que você preserva, todo mundo que está no agro entende como é que é isso, só que essa galera precisa ouvir. O sujeito que está lá de fora e nunca viu um pé de café, ele se sente confortável quando ele está comprando um café certificado, por exemplo. E a certificação faz o quê? Garante algumas coisas. Então, ter cabeça de empresário na cafeicultura é mais ou menos aquela, né? De atender todos os pontos. Socialmente justo, economicamente rentável e ambientalmente correto. E é óbvio que tudo isso que eu te falei não vai resolver se você não fizer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Porque uma coisa é 2024, com os preços do café lá nas alturas, que até quem foi incompetente ganhou dinheiro. Outra coisa é quando o mercado dá aquela balançada. Aí, naquela peneirada ali, só vai sobrar quem se preparou, quem planejou desde o início. Beleza, obrigado, Alberto. Tava aqui tomando minha bomba de caloria. Sopa de caloria. Amanhã, que hora você tem que acordar pra fazer academia? 3 horas da manhã. Lembrando, né, pessoal, aqui, ó, teve açúcar hoje, pela primeira vez, a nossa barista Giovana vai experimentar, vou caprichar pra ela aqui, que é capricha pra gente aqui, ó. Uma colherada de açúcar para a nossa Giovana. Vai tomar um café São Domingos açucarada. Depois eu vou botar um pipoquinho aqui para ela aqui. Agora, pessoal, né, o conselho do Gustavo Renault, né? Solta a vinheta pra gente. Bom, pessoal, um tempo atrás, né, uns 2 anos atrás, eu fiz uma viagem para a Holanda. E o bom e interessante quando a gente faz essas viagens é poder ver a cultura das pessoas, ver o que as pessoas
trabalham os problemas, as soluções, o que eles prosperam e como que eles conduzem as coisas, normalmente às vezes tem um choque de realidade. E algo que me chamou muita atenção no povo holandês, que lá eles têm um lema. O lema é o seguinte: tenho um problema, tenho que resolver. Parece uma coisa simples, né? Tem um problema, tem que resolver. Mas eles levam isso muito a sério, né? Então, ou seja, quando eles têm algum problema, primeiro, eles identificam o problema, eles aceitam o problema e ali eles começam a trabalhar a solução do problema. Nós aqui no Brasil, nós somos assim, temos um problema, vamos conviver com o problema. E esse choque de cultura, né, fez com que a Holanda, ela resolvesse muita coisa através de guerra, porque ela tem que resolver o problema, mas eles conseguiram várias proezas, né? É uma região com muita inundação, com muito problema, conseguiram uma engenharia de construção hídrica fantástica. Por quê? Porque eles encaram um problema. Então, vamos trazer para nós o seguinte: quando tivermos um problema, primeiro, identifique, aceita e vamos trabalhar para poder sempre resolver esses problemas e nunca conviver com eles. É isso aí. Agora vamos trazer o nosso cafezão. Giovana, já coloquei a tua xícara de açúcar aqui para você estrear o nosso quadro Café com Açúcar. Então, você acredita que eu fiz o café na continha? Na continha? Não, mas eu ponho um pouquinho do meu aqui para você. Não, aí eu peguei ali. Pra você trouxe toda chique. Aqui, ó. Olha como é que ela trouxe o cafezão dela aqui, ó. Mas tinha que ser aquela chaleira maior, ela diminuiu a chaleira. Não, mas aí vai ficar mais doce o café dela ainda. Quanto menos café coloca, mais doce fica. Claro que eu não ia tomar um café bom. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu peguei um café que não é o do Rodrigo. É o do Rodrigo, não é não? Aqui, foi o Benetton que... Toma aqui pra você. Bom café pra você. Olá, um cafezinho doce. Hein? Quanto tempo você não toma café com açúcar? Faz muito tempo não, eu não recuso café. A cara dela. Vou falar em café, que delícia isso aqui, hein? Bom, né? Nossa senhora. Oi, o café tá bom, você acredita? Também depois de ter tomado um tanto de açúcar aqui, né? Só que boba é de quem mistura o café, né? Vocês sempre misturam, não misturei não lá. O açúcar ficou decantado. É isso aí. Giovana, brigadão, né? Queria agradecer Furlan, Janaz, muito obrigado. Obrigado a todos os correspondentes, pessoa, Alberto, todo mundo aí que contribui com a gente, a nossa equipe, né? A produção que está aqui trabalhando conosco aqui. E obrigado a você que participa do nosso programa, você que está aí sempre atento e dando like para nós aqui e cada vez mais dando mais força para o nosso café completo e para a nossa bebida que é tão especial quanto o café. Fiquem com Deus e segunda-feira que vem estaremos de volta. Um abraço! Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. Ihara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o agro.